Fazendo o que eu mais gosto de fazer, mais de um ano gravando podcast, e hoje tenho a oportunidade de gravar um episódio com uma pessoa que eu a conheci no virtual e agora pessoalmente. E está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre visão de mundo, sobre uma mente expandida, inclusive baseada na sua própria história. Ela, Vanessa Costa. Bem-vinda, Vanessa, ao nosso TheCast. Prazer enorme estar aqui, Jael. Sem filtro, né? Sem filtro, sem filtro, sem fazer roteiros, né? Assim, não. É um bate-papo legal. Bem-vindo ao TheCast, é um prazer muito grande ter você aqui. Obrigada, prazer meu. A sua trajetória, Vanessa, ela é até assim, comentada por algumas pessoas da nossa sociedade, né? É uma trajetória exitosa, de muita luta, de muita conquista e tal. Isso é muito interessante pra gente. E aqui o TheCast a gente sempre fala aqui de negócios, histórias interessantes, histórias de sucesso. E você está aqui por conta disso também, né? Pra gente trocar uma ideia sobre na linha do tempo, essa possibilidade do ser humano expandir sua mente, abrir para o novo, mudar. Esse é a nossa pegada nesse bate-papo. E aí a minha pergunta de bate-pronto para você, que inclusive empreendedora, mentora, coach, promove eventos, está conectada com várias situações, fez várias transições de carreira, isso me interessa também, porque como a gente fala de transição de carreira, aliás, de carreiras como todo, e aí Vanessa vai inclusive contribuir com com o nosso assunto, né, de carreiras. Vanessa, quando é que uma pessoa precisa, necessita e passa a mudar de visão, expandir sua visão? A partir de que momento você entende que isso é interessante, é necessário e acontece? Os neurocientistas dizem que a gente muda o ser humano ou pela dor ou pelo amor, né? Geralmente a gente muda muito pela dor. Você precisa ser um inconformado. Eu gosto muito do Janguier quando ele diz isso assim, seja um inconformado. Quando você está inconformado, você busca formas melhores de agir, encontra soluções. Você não precisa ficar olhando aqui muito reto. E geralmente quando a gente está sob pressão, ou você se encolhe, né? Tem gente que faz isso, ou você procura um outro lado. Eu sempre tive muitos problemas na vida. E eu sempre penso da seguinte forma: todo problema tem solução. Boa. Então, eu nunca foquei no problema. Eu sempre foquei na solução. O que é que eu posso fazer? Qual é a ferramenta que eu tenho? Eu aprendi muito cedo que dinheiro é só uma ferramenta. E, geralmente, a gente é muito mais criativo quando a gente não tem dinheiro. Caramba, você pegou um gatilho bem legal aí, viu? E você depois vai passar um pouquinho um spoiler disso aí pra gente, quando a gente não tem dinheiro. E quando a gente tem, deixa de ter, né? É porque é o seguinte, quando você... O que é... Eu comentei... Eu tive uma experiência há pouco tempo em Brasília. Eu fui pra lá em novembro do ano passado. Numa reunião, tinha encontros com... Eu adoro política, é minha grande paixão. Boa. E aí eu tinha uma reunião com o Darlan Campos, que é um cara fantástico, e a gente estava construindo esse projeto. Sim. Tido com o Vitorino também. E eu fui almoçar no shopping. E quando eu estava passeando no shopping, aí eu vi uma bolsa. Eu disse, caraca, vou dar uma olhada aqui, né? Essa bolsa e tal, tava esperando o boy. E quando eu vi a bolsa, essa bolsa custava 130 mil reais. Opa. E eu fiz, caraca, né? Caraca. E assim, pra mim é um absurdo, mas ela vende. Então, assim, milhões de pessoas têm? Não. Mas muita gente tem uma bolsa dessa, compra, vende. Aqui em Alagoas deve ter também. Mas o que é a percepção do que é o dinheiro? Então, assim, é o valor de um carro, o valor de um apartamento. Tem gente que vai viver a vida inteira e não vai ter isso. Então, você não pode pensar que não tem dinheiro no mundo. Tem dinheiro, talvez você não saiba onde é que ele está. Isso, né? Ele está circulando. E ele é uma ferramenta. Antes, você só conseguiria ganhar dinheiro se você fosse médico, se você, né? Sim. Fizesse um bom casamento, advogados, engenheiros. Hoje a gente vê muitos advogados desempregados e vê uma galera aí de YouTube, de internet, ganhando muito dinheiro. Sim. Então, assim, a criatividade é a diferença. Se você analisa, todo mundo tem o que vender. Você não precisa ter uma xícara para vender. Você vende da maioria dos... Todo mundo vende alguma coisa, né? Perfeito. Agora, a maioria de nós aprendemos a vender o tempo. O nosso tempo. Né? Entendi. Você vende o seu tempo. Então, assim, quanto estão pagando para você abrir mão dos seus sonhos,
para você deixar de ser feliz. Ontem eu estava no médico, o médico dizia bem assim, você investe muito nos prazeres momentâneos, rápidos. Não, eu sei que a vida acontece agora. Eu quero viver 200 anos, mas eu não vou querer viver 200 anos e só viver quando chegar aos 200 anos. Eu vivo todos os dias. Perfeito. E é esse olhar que você precisa ter para a vida. Ô, Vanessa, nesse caso, a gente pode concluir que nós, seres humanos, estamos sempre pressionados a ampliar nossa visão, a expandir nossa visão, a forma de compreender, de ver o mundo, de aceitar o que o mundo oferece. Deveria. Mas a gente está acostumado a não fazer isso. A não fazer isso. Né? Por exemplo, o que é que você mais gosta de fazer? A coisa que lhe dá mais prazer. Que vale um orgasmo. Que vale o orgasmo. Você quer o primeiro. Tirando esse, fazer podcast. Fazer podcast. Então, mas assim, quanto tempo você demorou para fazer isso? Você hoje está fazendo uma coisa que você gosta. Exato. Que você tem a oportunidade. Por exemplo, o que eu faço, quando eu fui fazer a educação, é uma coisa que eu adoro. E às vezes eu não subo muito no palco, eu fico no bastidor. Beleza. E a maioria das pessoas querem estar no palco. E eu tenho um prazer enorme de montar o palco para você, para outra pessoa, desde que aquilo ali realmente impacte os outros. Então, quando você está aqui no podcast, você está fazendo, cara, eu estou conversando, eu estou aprendendo, eu estou dando oportunidade de outras pessoas. Isso que você está colocando, Vanessa, tem total sentido. E isso eu digo com toda humildade, porque eu superei, inclusive, para chegar a essa conclusão, um complexo de inferioridade. Eu tive um complexo de inferioridade quando eu era adolescente, porque em um determinado ano, na minha 6ª série, na época se chamava assim, eu repeti o ano. Repeti só por conta de matemática. Então, aquilo me fez achar que eu era burro. Então, eu passei a ter certeza que eu era burro, saí da escola com vergonha de todo mundo, não quis ver mais ninguém, deletei todos os amigos e pessoas daquele meio e fui para uma outra escola tentar me recuperar daquilo que eu chamava de um sentimento ruim, de achar que era burro, até que descobri, eu consegui superar. Passei, eu sou mediano em matemática. Eu conheço e faço mais mediano. Agora, eu descobri, por isso que hoje eu estou dizendo a você que faço o que gosto fazendo podcast, porque eu descobri que a comunicação me atraía. Eu comecei, logicamente, daquela forma empírica, ao meu modo, naquela época, mas eu comecei a comunicar e vi que em todas as outras disciplinas eu me dava bem. Inclusive nas apresentações dos trabalhos, que era um desafio, na época chamava Feira de Ciência. Acho que então, então, na Feira de Ciência eu era um destaque. Eu digo, caramba, então, aí foi quando eu desconstruí a ideia de que eu era burro. Eu disse, opa, peraí, eu não sou burro, não. Foi um dia bom, viu? Foi um dia feliz. Porque eu descobri, não, eu não sou burro, eu apenas não sou bom, alguém é bom em tudo, né? Você tem que ter essa visão. Aí foi quando eu comecei a investir naquilo que eu achava interessante, que era na comunicação. E mesmo de modo privado, porque eu estive muitos anos na empresa privada, eu sempre fui bom, eu sempre fiz um endomarketing positivo. Vários eventos, fiz convenções, fiz encontros, imersões internamente e testando esse lado. Aí hoje, tempos depois, eu me descubro nessa plataforma, nessa possibilidade que cresce no mundo, que é o podcast, né? Que é uma forma de você registrar um bate-papo, uma interação, uma troca de conhecimento gravado e deixar na plataforma para a nossa posteridade assistir, ver. Então, isso para mim é encantador. É por isso que eu disse, né? Eu acho essa coisa da... São 2 pontos aí que você coloca, que eu tenho formação em pedagogia. Sim. E eu sempre observo, a gente foi treinado para ser bom em tudo, então a gente foi treinado para ser medíocre. Medíocre. Né? Porque assim, você pensa, se você é bom em português, se você é bom em desenvoltura, então vamos investir no que você é bom para você se tornar excelente. Exato. E no matemática, não racha ali na média, porque tem que tirar a Sim, média pra lógico, passar. lógico. Mas o que é que acontece? Você já é bom em português, deixa de estudar português, vai estudar matemática, então você acaba ficando na média em tudo. Era um padrão de comportamento que se tinha, que não é certo nem errado, era padrão. Sim, da época, perfeito, né? Da época. Hoje a gente vem mudando. A ideia do videocast é uma coisa que eu acho muito bacana. Por quê? Eu aprendi com o Jober Chaves, isso é dele, que a gente tem que aprender sempre. Então, assim, parado lendo, né, em movimento escutando. Caralho, então, boa. O videocast, ele tem 2 situações fantásticas, porque se eu não posso assistir, se eu estou dirigindo, eu vou poder escutar. Sim. Né? E é bacana de você assistir também, porque além da fala, você tem a linguagem corporal, você Sim. consegue ver o que, é que tem de verdade, tudo. Caras então, e bocas e tudo mais.
Quando eu era mais nova, eu ficava falando sozinha no banheiro. Acho que todo mundo tem que Caraca, saber. opa. Já vi que ela vai fazer um podcast. Anota aí que vai. Queria ser a Xuxa e tal. E todo mundo sonhava em ter uma TV, né? Ou estar na TV. Ou estar na TV, né? E aqui, ali a Rede Globo. Caramba, Vanessa, ter já era um trabalho, imagina estar. Então, hoje todo mundo tem seu canal de TV, todo mundo pode falar. Eu trabalho com comunicação política, a campanha política se tornou muito mais barata, porque você tem a rede para fazer isso. Então, você ganhou voz, o que é ruim, porque gente inteligente tem voz de idiotas também. Também, caraca, você tocou aí. Idiotas também. Idiotas Mas, também. assim, a democratização da informação é incrível. Tem sido, assim, o grande viés do novo século. A bênção. Né? A benção. Isso é fato. Apesar de você ter que saber usar as peneiras para não ter uma obesidade mental. Exatamente, porque hoje em dia, para entrar nesse caminho aí, é a coisa mais fácil e mais rápida, se não tiver cuidado, não é? Já, como eu trabalho com palestrante há quase 20 anos, né? Quando a gente começou a desenvolver isso, o que eu acho que existe muito também é o cara querer pegar o caminho mais fácil, né? Eu falo de propósito, aí eu vejo que está todo mundo, um exemplo, falando sobre vendas, aí eu vou falar sobre vendas. Apesar que todo mundo é um vendedor, todo mundo está vendendo o tempo todo, né? E eu digo direto, quem não é bom vendedor, nem namorado tem, né? Não sabe se vender. Eu preciso convencer que eu sou melhor do que os outros 8 milhões de pessoas que outros plays, né? Aí, da época era marketing digital, então vou falar sobre marketing digital. Então, as pessoas acabam, eu digo que, infelizmente, muita gente não se aprofunda. Você pode falar de qualquer coisa, todo mundo pode aprender. Mas, cara, se dedica. Não dá pra você dar uma aula lá, tendo a profundidade de um pires, né? Você vê ali que... E se você se dedicar numa coisa, você vai ser bom. A tendência é essa. Vanessa, baseado nisso, nesse início da nossa fala, nós queríamos conhecer um pouquinho da sua história para embasar esse avanço da sociedade, inclusive, em que a gente está inserido. E você que tem um relacionamento assim com pessoas, né? Inclusive nesse campo político, que eu tenho interesse também de arrancar algumas pérolas, eu também tenho interesse. Mas vamos lá. O início da tua história. Se você hoje fosse comparado, na linha do tempo, se você fosse comparado de quando a Vanessa começou a trabalhar, aquele início para hoje, você, naquela ocasião, imaginava que você chegaria onde você chegou hoje? Você já via isso aí? Nunca. Não, jamais, né? Eu cresci ouvindo dizer que eu não ia dar pra nada. Caraca. Né? Eu era magrinha, que nem Olivia Palito. Falava que nem um pato Donald, né? Aí, sou filha de mãe solteira, né? Então, assim, família classe média enxerida, né? Ih, rapaz, eu gostei de uma enxerida, viu? Essa classe aí tá crescendo. E muito sem coordenação motora. Pra você ter uma ideia, na escola... tem um jogo de queimada, né? Sim, eu era lembro. A última, tipo assim, ninguém quer. Caraca, Porque eu não tinha coordenação motora, então eu destruía o time. Então, eu não tinha uma perspectiva do que seria, do que vinha. Sim. Não tinha. Mas, tanto é que eu era tão... Você tem uma ideia de como hoje é bullying. Sim. Né? Na época, a gente não tinha. Eu estudava no Colégio Bom Conselho, né? Lá em Arapiraca. Conheço. Você do Brasil, que não conhece Alagoas, precisa conhecer Alagoas, Maceió e Arapiraca, onde a Vanessa nasceu. Terra do fumo, né? Conhecida como a terra do fumo, nos anos 60, 70, era uma coisa... a gente já foi a maior feira do melhor fumo. Capital mundial do fumo, né? Exato. Então, Vanessa nasceu lá e estudava no Bom Conselho, outra escola muito conhecida, Vanessa. E aí eu tinha, inclusive, não sei se ela está viva, mas se ela tiver a oportunidade de ver a professora Claudete. Abraço para ela. Eu acho que foi a primeira grande heroína, assim, a primeira grande heroína da minha vida sempre vai ser a minha avó e eu me identifico muito com ela. É a imagem de mulher forte que eu tenho. Mas, assim, a grande coach. Vou dizer que a professora Claudete, eu me lembro muito, cabelo preto e tal. E na primeira série, eu devia ter 6 anos, meio 7 anos. E eu ficava, os alunos, né? Espelho sem luz. Eu ficava na frente e acabei ficando atrás. E eu não falava com ninguém, porque, além de tudo isso, eu tinha distenia, que é aquela doença que pinga assim a mão.
Eu operei. Ah, tá. Tu suava Aí, pra caramba. Muito. E apresentar trabalhos. Para poder escrever. Era uma coisa, ou seja, eu tinha muitos efeitozinhos. Meu Deus do céu, veio Não é tudo possível. pra mim. Tá, que eu não podia dividir. E Dividir era muito com mais doloroso. alguém. Hoje você fala brincando. Entendo. E aí, tinha um aluno na escola Han Christian, eu lembro o nome de todo mundo, Marlon, e como ficou muito, muito pesado. E eu não fazendo muita zoada. Aí a professora disse assim, fulano, responda a pergunta. Aí perguntou quem tinha descoberto o Brasil. Caramba. E aí, eu achava o Christian, Hans Christian. Hans Christian. O cara, aquele menino mais bonito da sala, né? Olho verde, assim, tal. Eita, boa. E mesmo pequenininha, ele fez assim, eu não sei não, mas pergunta pra Vanessa, professora, que ela é a menina mais inteligente da sala. Então você imagina um balão, né? Enchendo. Caraca, você vê, cara, né? eu já falava enrolado, igual o Pato Dono. Então você imagina, você assim, empolgada, eu, Frus Cabral, e o cuspe assim, na sala. Essa foi boa. Todo mundo riu. Eu fiquei vermelha, totalmente sem graça. Corri pro banheiro chorando. E aí a professora veio confortar, e por isso que eu não tive mais contato dela, que aí ela disse assim, cara, você é especial. Que massa, pela voz, que então massa. entenda. Não se prenda ao detalhe das pessoas terem rido pela sua voz. Entendi. Lembre-se que você foi considerada a menina mais inteligente. Exato, e acertou na resposta. E isso dá uma sensação de um conforto grande, que eu acho que desde essa época eu entendi como é importante ser professor. De como você tá lá para você ver a visão, de como você acolhe uma coisa que o seu pai não percebeu em casa, que a sua tia não percebeu, que as pessoas não vão percebendo. Que quando a gente chega, você tira a melhor nota, que é para poder chamar um pouco de atenção. E o professor ele tá ali, ele tá captando e ele procura a melhor forma. Beleza, porque ali, verdade. naquele momento, eu poderia ter sido totalmente E destruído. marca, né, Vanessa? E marcou, né? Marcou, É impressionante como isso que você contou tem uma força de fundamentação, de raiz, de alicerce mental enorme. E que a gente leva, né? Eu digo isso porque eu lembro de coisas, detalhes assim, de correções e palavras de apoio que a gente nunca esquece que serve. No português, por exemplo, que eu sempre gostei e tenho também as minhas dificuldades. Mais uma vez, num tipo com uma situação como essa, eu era sempre o que falava em público e quando tinha movimentos, eu estava lá e era quem apresentava, enfim. E um dia, naquele hasteamento da bandeira, né, que eu na época tinha, né, tava todas as turmas ali posicionadas, eu ia falar sobre o centenário da escravatura, coisa do tipo, assim, eu era o aluno que ia falar. E uma pessoa novata na direção tentou me localizar no meio da multidão. Aí disse assim, Jaelson, quem é Jaelson? Aí eu no meio disse assim, é eu. Ela fez, é eu? Não sou eu. Nunca eu posso errar qualquer coisa, mas esse não é. Porque eu passei, aí depois ela me chamou, bateu um papo, abraçou e tudo, mas eu corrigi. Então eu estou falando isso para dizer que coisas que marcam, né? Marcam. Pedro Alves Cabral. Pedro Alves Cabral e aquela coisa marcou. De marca, a situação como um todo. E foram outros que foram acontecendo. Sim. Até... Porque, na verdade, assim, se você for... Eu tenho alguns gatilhos, né, na vida, que vão mudando. Sim. Eu fiz cirurgia de amígdala, eu tinha 12 anos, né? O Dr. Rogério, foi a primeira paciente dele em Arapiraca. E até então, o monopólio era da doutora Cristina Barreto. Sim. E aí o Rogério chegou, foi a primeira cliente dele. Ele foi a minha primeira cirurgia. E quando eu fiz a cirurgia de amígdala, a minha voz melhorou. Eu engordei. Né? Engordei 10 já não era mais ali palito. Já não era mais. Aí você ganha autoestima. Opa, né? Tá uma melhorada. Eu digo assim, que a minha mãe fez alguns poucos acertos na vida comigo. Que eu não sei a melhor das coisas. Mas o nome Vanessa é um deles, que Vanessa significa borboleta. Né? E aí eu fui lagarta. Que massa. Né? Que era bem feinha. E eu conto quando eu vou... Raramente, quando eu subo no palco para fazer palestra, eu conto essa história. Tu foi de pastoril também? Eu Oi? sou uma borboleta. Eu gosto de usar a pequenina e feiticeira. Não, eu usei a música do Pio, tipo borboleta, que é a questão de sonhar e tudo. Passei pelo processo de entrar dentro do casulo para poder virar borboleta. Sim. E aí, essa condição, assim, depois da cirurgia, a voz melhorou, eu engordei, ganhei autoestima. E nesse período entre o Pedro Alves Cabral e a cirurgia, eu fiquei meio que autista, porque eu fiquei no meu mundo. Porque toda vez que eu abria a boca, as pessoas riam de mim. Interessante. Então, eu me protegi. Naquela, sabe, que livraria não existia, era Arapiraca, né? Biblioteca, e com muita dificuldade. A minha tia lia uma revista chamada Mocidade.
E aí tinha umas partes de poema dentro e eu começava a ler escondido, né? Porque não podia, porque tinha outras matérias que não eram adequadas para a da minha idade. Tá. E Mas tu aí lia também, lógico, né? E aí eu me Escondido. apaixonei muito por Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Sim. Talvez por isso eu seja uma amante à moda antiga, né? Eu sou, assim, Tá. Você aprendi muito conserva. cedo. Apesar de ser uma mulher extremamente moderna, conectada à tecnologia e tudo, mas ainda conserva muito o amante à moda romântica, antiga. veio dessa fase. E aí depois eu comecei a ir para a biblioteca e eu lia muito Agatha Christie, né? E depois foi os livros. Então, assim, nesse período, eu aprendi a ler, nesse processo de casulo mesmo, de construção de autoestima, que é o grande diferencial da minha vida, foi a leitura. Sem sobrenome, sem nada, foi quem me abriu as portas, é o que me mantém até hoje. Interessante, isso que você falou agora tem tudo a ver com a temática do que a gente escolheu para tratar, que é quando você começa a ter uma visão de mundo mais ampla. A leitura é um dos canais eu acho que é o canal, lógico, viajar é fantástico. Sim. Mas para quem não tem dinheiro... Pronto, você tocou... O livro é fantástico. O livro que, assim, eu sempre digo que foi o grande percussor que me fez enxergar, ampliar totalmente a vida e acreditar que tudo é possível. Foi A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Boa. Entendeu? É um livro grosso, denso. Mas, assim, ele trata desde o vestuário, desde acreditar em você, né? Assim, a se conectar com as pessoas certas. O livro, ele me dá um direcionamento de que, assim, eu posso. Tu tinha mais ou menos quantos anos quando tu leu esse livro? Cara, eu sou muito adiantada, né? Mas eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Caraca. Era muito nova, né? Eu comecei a ler num professor e eu sempre fui de ler bula de remédio. Eu chego assim, tô lendo, sempre fui muito curiosa. E aí eu pedia muito, ele me emprestou ler, depois eu comprei. E você não tem noção da felicidade. Eu lembro até hoje quanto custou o livro. R$ 49,90. E foi suado pra comprar. Cara, suado. E devorei. Assim, não é o livro que você mais gosta, Vanessa? Não. É um livro depois é um livro excelente que eu recomendo que todo mundo leia. Hoje, eu também tenho uma história parecida. Eu, com meus 11, 12 anos, eu li um livro chamado Temperamentos Transformados, que ele foi marcante na minha vida. E daquilo ali ganhei muito gosto. E inicialmente a Bíblia, né? Meus pais, eles me incentivavam muito e eu li. Mas aí o que acontece? Para algumas pessoas que ficam muito fixo, termina deixando de ver o outro lado do mundo, ou ver o mundo com mais amplitude e principalmente dentro da realidade atual, né? Embora tem gente, como o autor Napoleão Hill mesmo, ele viveu, né, assim, faz um tempo, mas ele deixou muita coisa que é de hoje, atualiza. Eu trouxe assim, os livros sempre vai ter uma história muito presente na minha vida. Sim. Né? Então, por exemplo, eu trouxe Algum Escuro para Arapiraca e até hoje foi o evento que teve a maior venda. Na época a gente conseguiu colocar, foi em 2011, 2.000 pessoas. Porque eu não faço evento aberto, eu faço evento fechado. Meu cliente me compra e a gente treina. Tá. Mas quando eu fui, eu sou transgressora, né? Agora eu já tenho carteira, posso contar. Tá. Eu dirigi 10 anos sem carteira de motorista, cara. Caraca! 10 anos. E eu tive eu já fui uma pessoa rancorosa. Acho que é importante você colocar que às vezes com as mágoas da vida você vai se transformando. Você tem que ter o cuidado. Ou você vai repelir o ato ou você vai reproduzir. Né? Perfeito. E eu digo assim, que graças a Deus eu não me tornei quem me feriu. Mas quase virei. Entendi, né? Você tem que ser vigilante. E você tem que aprender a se curar também, para não sangrar em cima de quem não tem nada a ver. Boa frase. Né? Então, assim, esse processo de cura. E aí, no livro do Augusto Cury, que eu li muito a Bíblia, mas eu lia com um pensamento errado antes, que era de questionar. Porque eu venho de uma família muito católica. Entendi. Né? E eu tinha uma vizinha que era evangélica. E eu era muito amiga dela e acabei frequentando a igreja Adventista do Sétimo Dia, tinha os desbravadores e tudo. Então, na igreja católica, eu via que tinha lá todas as imagens de santo e tudo. Isso era muito nova, 11 anos. Sim. E a igreja evangélica dizia, e estava na Bíblia, né? Não deverá estar lá, fazer... adorar a imagem de escultura. De quem está nem no céu, nem na terra, nem nada. E aí eu questionava, de cara, mas tá daqui, tá ali. Só que no mesmo livro, lá na frente, tem uma peste e Moisés vai a Deus e pergunta o que fazer. E ele manda que se faça uma serpente de bronze. Então, assim, existe o coisa. Eu comecei a questionar, não, então vou começar a ler para poder ver tudo. E não é a forma correta, né? Aí depois, mais madura,
Tá. Continuo lendo a Bíblia, mas não dessa forma de procurar o erro. Entendi, de procurar o erro. Eu também decidi, porque assim, se você for buscar se for com esse olhar, olha, a gente com certeza entra em parafuso, né? Dá o tilt, não tem jeito, né? Não tem força. Então, assim, eu preferi ir lá para Hebreus, que tem lá uma passagem que diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura. Aí a gente... Não, tem muita coisa hoje que, assim, aí você é seletiva, não. Mas, assim, eu comecei... Uma coisa importante que foi na Bíblia que eu encontrei a solução. Aproveitar os frutos do meu trabalho. Porque até então a gente acha que é pecado, né? Mas passa um camelo, passa... E Deus diz lá, você tem que aproveitar. Tá em Levítico, se eu não me engano. Isso é fato. Né? É fato. Você tem que aproveitar os frutos. Ele não fica lá quando você não faz. Mas aí o que acontece? No livro Mestre da Vida, de Augusto Cury, sim, eu tenho. eu estava num momento muito ruim, eu comecei a ler, estava assim, no início de depressão, tinha tido uma desilusão amorosa, sim. sabe? E todo mundo em algum momento crise financeira, parece que assim, vem tudo de uma vez, né? E aí, eu lendo, eu me emocionei muito, porque ele falava muito de Maria. E eu nunca tinha olhado Maria naquela perspectiva, né? De como ela foi forte, né? De tudo que ela passou, de você... na sociedade de não estou grávida do Criador, né? De ter né? De enfrentar, de ver crianças serem mortas, por exemplo, assim. A força que Maria teve. E aquilo me tocou muito enquanto mulher, na época eu já era mãe também, de que a força está dentro. Você precisa crer, você precisa ter fé. E, naquele momento, eu entendi que era o momento de trazer Augusto Cury para a Viraca. Entendi. E era o meu renascimento. Caramba, e Vanessa, você leu, gostou, sentiu e você foi atrás dele. Peraí, eu quero que o autor desse livro não apenas não seja visto aqui pelo livro. Tem que trazer. Que ele seja... E aí, até o tema da palestra era Descubra novos horizontes para a sua vida. E uma coisa interessante, porque toda vez que eu falo isso, a Rogélia, na época, ela era casada com... que ela tinha microlins. E ela já trazia muitas coisas para lá. Então, ela tinha levado o Robertinha Chica, Eduardo. E quando eu trouxe, todo mundo achava que era ela. Né? Mas não foi. Quem trouxe fui eu. Fui lá, fui atrás dele, consegui. E eu consegui convencer Augusto Cury desse jeito. Eu disse, cara, pensei em morrer, não tinha coragem de dizer não. Mas assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Tô toda errada, não sirvo pra nada. Sim, E o seu livro fez isso comigo, eu preciso que você vá pra lá. Eu quero que outras pessoas tenham essa mesma sensação. Ele tava em João Pessoa. E eu fui dirigindo sem carteira. Caraca! Sem carteira. E ele me deu o telefone da irmã dele, eu disse, falo com ela, diga a ela que eu disse que ela arrumasse uma data pra você. E ele arrumou a data dia 19 de outubro, isso foi em março. Eu nem sabia se era uma segunda, se era uma terça, se era uma quarta, eu não sabia que dia era, eu disse, eu topo. E foi vender. E a gente teve muito problema durante o percurso, mas a gente vendeu, foi o maior evento, assim, até hoje, vendido, não sei se teve, mesmo o MBA, que é o Yuri que faz, até então não bateu a meta. Mas, assim, para mim é um divisor de que quando você quer, você consegue. Você consegue. Né? Vanessa, isso tudo fortaleceu para a sua jornada de se autoafirmar no trabalho. Nesse início da tua carreira, em que momento você se descobriu assim, me achei? Eu me achei no que eu quero fazer. Porque, obviamente, você trabalhou em outros lugares, mas... Profissionalmente, você era uma criança, uma menina que leu, que descobriu, sofreu, passou tal, mas aí entrou no mercado de trabalho. E quando a gente entra no mercado de trabalho, é normal que a gente entre meio, né, perdido, até que você se firme. Em que momento, assim, a Vanessa disse, não, agora eu me achei? Mas, ó, primeiro assim, o meu primeiro trabalho foi no Conselho da Mulher, eu tinha 15 anos de idade, tá? E... cidade do interior, geralmente, você tem indicação política. É assim que funciona os contratos, normal, né? Normal. E aí eu trabalhei um tempo como recepcionista no Conselho da Mulher. Depois eu fui menina da agenda da Célia Rocha, foi candidata a prefeita. Muito bem, e a menina da agenda, figura... na época a gente andava anotando os pedidos, aquelas coisas de reuniões e toda. E ela ganhou a eleição, fui trabalhar na Secretaria de Saúde, então eu fiquei muito tempo dentro desse processo de contratos, que é comum. Normal. E assim, vai de quem tá ali, fazer o que deve ser feito, aprender... Normal. E aí eu casei. Quando eu casei, meu marido era ciumento, pediu pra deixar de trabalhar. Eu acreditando com amor. Mulheres acreditam que pode mudar os homens, né? Não, eu vou deixar aqui 6 meses, depois eu volto pra faculdade, trabalhar, tá tudo certo. Meu pai proibiu minha mãe de usar calça comprida.
Quando ela casou. Diga aí. E hoje a gente brinca com ele, né? Mas só quer dizer que ele preferia que a senhora andasse sem calça. Não, de saia, meu filho, de vestido. Mas só não podia ser calça comprida. Tá proibido. Pois é. E a gente tem então, muito essa situação. Mas o teu não proibiu tu de usar calça, não, né? Não. Ainda eu não bem. queria trabalhar para ficar. E aí a gente trabalhou. Aí eu virei agricultora. Agricultora, porque ele era agricultor. E ele saía de casa, de manhã eu ficava dormindo. E aí eu não achava que era justo. E aí eu digo, eu vou aprender a trabalhar na roça. Então eu fui aprender a trabalhar na roça. Cavo canteiro, semeio planta, sei fazer tudo. Na roça de fumo, pode me botar lá pra dentro que eu faço tudo. Caramba, da roça pro palco, da roça pros livros. Não tem como. Aí depois a lavoura, o agricultor, você trabalhava 6 meses de verão. Então você vai fazer o quê? Fui vender, virei sacoleira. Opa! Vender roupa jornada. Tal. E aí, depois eu me separei com uma filha pequena, né? Sem R$1 no bolso. E eu precisava fazer outra coisa. Eu tava em casa ouvindo rádio FM. Opa! E aí anunciou... Já sei qual é a rádio, mas não dizer. Aí anunciou a mim, tava chegando em Arapiraca. E a clínica tava procurando vendedores de plano de saúde. Eu nunca tinha vendido plano de saúde, mas eu fui pra lá. E aí eles dão 3 proposta, você vai vender, a primeira parcela é sua. E era plano odontológico, R$10. R$10. Primeiros R$10 era seu. Era. E aí depois você ficava pagando R$10 todo mês, era 120. Eu ficava ali na Fernandes Lima, em Arapiraca. Eu peguei os 3 e saí, né? E aí, quando foi no final da tarde, eu voltei. E essas coisas que eu lembro muito lá, o nome da atendente era Eulina. Aí eu voltei cansada, não tinha comido, tava rodando tudo. E acho que eu tava com a cara muito... desfalecida, né? Eu também, assim, eu amamentava naquela época, que a minha filha mamou há 3 anos. Então, assim, quando a gente amamenta, a gente fica só o cadáver, né? Tem e maltratada no sítio, aquela coisa toda. Aí, quando eu cheguei, ela disse, não fique triste, assim mesmo, primeiro dia difícil, depois você vai conseguir. Eu disse, não, mas eu vendi. Aí ela disse, você vendeu 1? Eu disse, não, eu vendi os 3, eu vou me pegar mais. Caramba. E ela ficou meio assim, né? E pra mim era fantástico. Naquele dia, eu voltava pra casa com R$30 no bolso, o salário mínimo era 120. Eu acho que, tô bem demais. Esse negócio aqui é massa. E ela me deu mais, 10. E eu pensei como é que eu poderia fazer isso de uma forma mais... Porque eu sempre penso como é que eu posso ampliar as coisas. Entendi. Por exemplo, eu não gosto de fazer evento aberto porque eu tenho que vender ingresso a ingresso. Então, assim, eu prefiro vender para você me compra 300. Então, tá tudo certo. Se vai ter 10 ou 15, não tem problema. Entendi. E aí eu disse, não, já sei, eu vou vender por secretaria. Aí eu fui pra Secretaria de Saúde, vendi 100 também. E pra monetarizar. Eu fui vendedora campeã. Boa. Bateu. Foi nessa hora, Vanessa, que você disse, epa? Não. Aí encontrei com a Célia, por acaso, ela disse, rapaz, como é que tá? Eu disse, tá separada e tudo. Aí voltei a trabalhar no município e continuava vendendo, mas eu já não conseguia com tanto. Porque eu também descobri uma coisa, né? Que nem todo dia é dia. Sim, né? Você tem dia que você não vende e você tem que manter. E aí surgiu o PGP, que é de onde veio minha relação maior com a educação, que era um programa de graduação para professores, que veio com o advento da LDB, que todo professor leigo teria que ter graduação. No estado, na época, nós tínhamos 20 mil professores leigos. Então, aumentou o número de contratos na FUNESA. E eu fui trabalhar em Viçosa, que era um dos polos, como auxiliar de secretaria. Então, trabalhava de segunda a sexta na laboratório municipal, na prefeitura. E sexta à noite, sábado, o dia todo, eu trabalhava em Viçosa, no PGP. E aí faz tudo. Não. Entendi. Eu tinha que chegar de 4 horas da tarde, mas o que é que eu pensava? Se não faltar nada lá, porque como a gente tem que levar tudo, resto projetor, material, os professores, eu vou conseguir dormir um pouquinho no sábado à tarde, porque eu ficava muito cansada. Então, eu chegava lá e ia adiantar as coisas. O doutor José Guedes era diretor-presidente na época. E ele observava, é uma coisa que eu digo, gente, você sempre está sendo observado. Incrível. E eu estava indo para uma coisa que era meu benefício, mas o que é que ele pensava? Como é que ela é comprometida? Ela vinha, não deixava de ser, mas já estava pensando em mim. Sim. E aí surgiu uma vaga lá e eu fui trabalhar dentro da FUNESA de segunda a sexta. E na época eu disse, não, mas eu tenho um outro emprego. Aí ele disse, não dá não para conciliar. Eu disse, não. Aí eu ganhava 220 na prefeitura. Aí ele disse, não, meu salário aqui é R$800. Eu digo, já troquei. Já tô aqui. Já fiquei por lá. E aí eu ficava interna e comecei a trabalhar. A professora Cícera Costa era do pedagógico. Não tinha nível superior, deixando claro. E ela me pedia muito para ajudar ela, porque recebia muitos currículos. Todo mundo queria dar aula no PGP. Sim. E
Para mim, já, eu nunca olho para uma pessoa, a Thay veio de uma experiência de seleção profissional. Boa. Então, quando eu pegava o currículo, era assim, não era o Jaelson. Né? O Jaelson tem uma história ali. Eu sempre, acho que a leitura fez isso comigo. Eu sempre procurei imaginar o que é que tinha por trás daquilo. Sim. E o cara é formado em biologia, tá? Então, tem 3 pessoas aqui formadas em biologia, mas quem é que tem experiência de sala de aula? Quem é que tem... Então, assim, eu ajudava a fazer esse processo de seleção muito grande, minha memória é muito boa. Boa. E eu tinha um diagnóstico da turma. Essa turma aqui é mais quieta, esse professor é mais tradicional, esse aqui vai funcionar, esse aqui fica mais aberto. Isso é um quebra-cabeça que faz a diferença. E consegui criar, eu sou muito boa de fazer relacionamento. E as pessoas dizem, por que você é boa? Porque eu escuto. De verdade. Eu escuto, eu entendo, e não sou muito de julgamento, porque eu entendo que a sua dor é uma, a minha é outra, o que pra mim é brincadeira de roda, pra você pode ser insuportável. Perfeito. Né? Eu não gosto muito da ideia de... Não é que eu não gosto de empatia, as pessoas confundem. Porque empatia e gratidão parece que viraram palavras de moda. Por mais que eu queira, eu nunca vou conseguir me colocar no seu lugar, nem você no meu. Porque você é homem e eu sou mulher. Por exemplo. Não, eu tenho hormônios diferentes. Biologicamente isso é impossível. Isso. Mas eu posso ter compaixão pelo que você está sentindo. E aí eu acho que é um pouco maior. E isso eu sempre pratiquei, a compaixão, de ver realmente como era que funcionava. Então, começou o processo. Aí teve concurso na FUNESA, Ronaldo Lécia, governador, grande governador. E o doutor Guedes passou no concurso, teve que sair para poder assumir como professor. E aí ele nomeou o doutor Geraldo Magela como diretor-presidente. E aí teve umas mudanças de reestruturação e tal. E um dia a doutora Magela disse, não, eu vou transformar isso aqui em universidade, né? Vou vir com esse intuito. E ele fez uma reunião com os coordenadores pedagógicos e administrativos do PGP e disse, eu preciso de uma coordenadora administrativa geral que não tem envolvimento político, que entenda como é que funciona o processo, para que a gente possa adiantar, porque o PGP era quem acabava financiando a universidade. E aí todo mundo disse assim, e eu não quero que seja indicação política, porque é um processo. Aí vocês me indiquem alguém que eu não conheço ninguém, porque ele não era de lá. E aí Vanessa Costa. Era a pessoa ideal para fazer isso e tal, mas ela não tem nível superior. Ele pegou o telefone, não me conhecia, ligou para o professor Silvio Souza, que era diretor do Conselho Estadual de Educação à época, e perguntou se teria algum problema. E aí ele disse, é para o pedagógico? Não, é para o administrativo, problema nenhum. Ele me ligou, né? Eu tava no Caldinho do Luiz, que é de Arapiraca, conhece o melhor caldinho. Meu amigo Léo, olha aqui, ó. O Léo conhece os amigos meus que tem lá. Maravilhoso. E aí eu tava com o finado Cláudio Canuto, que era vice-presidente, uma figura maravilhosa, historiador fantástico, né? Você sentar com o Cláudio e você viajava. Assim. Eu que adoro história, babado. E é engraçado como a gente lembra, porque na época eu tava discutindo sobre Cleópatra. Porque eu tinha lido o livro Arte da Sedução, do Robert Guia. E a gente discutia justamente qual era a base da história que tinha, que aquela cortesã que ela tinha aquela presença, né? Ela seduzia como ela se apresentou a Júlio César. E era um papo maravilhoso, que a gente tava cor de bêbado, tava louco. Não, mas tá um assunto de bêbado que eu acho interessante, porque você vai lá dar uma mexida e a gente colocava como as pessoas se apresentavam já de sedução. E aí ele ligou, eu pensei que ia ser demitida, né? Ainda pensei, filho da puta, vai me demitir de novo. Vanessa, quero falar com vocês. Putz, só quem ligou, imagina. E aí ele me convidou para assumir a diretoria geral. Eu não me sentia capaz, né? Disse que não poderia, disse que não tinha, ele disse que já tinha conversado com o professor, que não haveria problema. E mesmo assim, eu disse que teria outras dificuldades, inclusive familiares. E ele disse assim, eu vou te colocar na vitrine, isso vai mudar a sua vida. E disse, se eu ficar 2 meses, você fica comigo, se eu ficar 6 meses, o tempo que eu ficar, você vai ficar. E vai mudar a sua vida. E realmente mudou, sabe? Mudou. Não só pela questão financeira, que eu passei a ganhar 15 salários mínimos na época, com 23 anos e tal. Mas, assim, era uma coisa que eu gostava, me deu amplitude, eu consegui conversar com muita gente. Muito imatura, inclusive. Mas quando eu saí da UNEAL, que eu fui demitida na sexta-feira. Opa! Assim como veio aquela ligação maravilhosa, também veio outra, né? Veio outra. E eu fiquei sem nada, sem chão.
Porque, assim, você começa a se questionar. Porra, eu tive a oportunidade, eu não guardei dinheiro, eu não aproveitei isso, aquilo, outro. Que é uma coisa que eu também entendi, que eu não posso querer que eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje com a cabeça que eu tinha naquela época. Sim. Né? E eu acho que eu fiz o melhor que eu pude mesmo, porque aí eu passei o final de semana entre choro, lágrimas e pensar o que é que eu vou fazer, porque minha avó morava comigo, eu tinha uma filha pequena, e eu não tinha me preparado para isso. E por que eu digo que é assim que as coisas acontecem? A maioria dos empreendedores brasileiros, eles nascem do susto. Você tem uma ideia, né? E o que é que eu pensei? Eu saí de uma dor. Convivendo na universidade lá, os nossos clientes eram prefeitos, né? Eles mandavam... Então, a gente identificou que existia uma carência grande na formação continuada. Os professores tinham essa dificuldade, porque a faculdade não prepara tudo. Então, eu sabia que tinha uma dor, né? Eu sabia onde estava essa dor dos municípios. Sim. Eu sabia como tratar a dor, que era com a formação continuada. Sim. Eu sabia quem podia fazer isso, que eram os professores, né? Sim. E o que é que me restava saber? Embalar o produto e vender. Boa. E eu sabia que eu sabia vender, porque eu tive lá aquela experiência. Opa, Adami. Então, tudo que você faz na vida, você casa. E eu comecei a desenhar esse produto. Lógico que eu tive a primeira dificuldade. Eu não tinha celular, né? Que meu celular era da Unel. Eu ganhei dinheiro, mas não comprei. Caraca, você disse no começo do nosso episódio, falando sobre dinheiro, né? Que quando você fica sem, parece que você fica mais criativo, né? Então, foi o caso nessa hora, né? Eu preciso pelo menos do celular. Exato. E aí o Valdir era super gente boa, que foi quem me demitiu. Meu amigo, gosto mais dele. E caraca. Você fica esse final de semana com o celular pra tu tirar os números, né? Que eu nunca pensei que ia precisar do celular. Eu achei que eu era dona, né? Startup, 3.000 minutos. Era moda. Lembro. E eu não tinha. Eu digo, cara, tá. Primeira coisa, eu tive a ideia, né? Pronto. Então, o que é que eu vou... Aí, quando você tem um produto, o que é que você pensa? Como é que eu vou fazer? Pra vender, eu vou precisar de um telefone, porque eu vou precisar ligar para as pessoas e tudo. E aí, eu liguei para o Messias, que era o menino que vendia celular ali naquela rua da TIM. Sim. Aí o Messias disse assim, tô precisando de celular, agora eu tô sem dinheiro, porque eu tô precisando, né, de celular pessoal, porque eu tô só da empresa. Sim. E aí, tu tem? Então tem e tal. Só vou te pagar dia 10. Nem lembro o dia. Ele, tá bom. E aí me vendeu, porque eu não tinha cheque, não tinha nada. Era um Nokia assim. Rapaz, as histórias de quem chega assim, quem subverte a realidade, é sempre assim. Aí peguei o telefone, né? Eu digo, primeira coisa, eu consegui o celular. Inclusive, já traga com crédito. Boa. Aí eu tinha vou precisar todos os telefones dos prefeitos que a gente trabalhava, porque a gente tem um caderno que a gente tinha tudo anotado, né? Eu não tinha computador em casa, né? Eu não tinha... Isso é uma lição que, assim, eu achei que a universidade era minha. Eu trabalhava lá os 3 horários. Eu me dediquei completamente àquilo. É tão sério que o Sabino Fidelis, convidei ele para ver seu podcast de história maravilhosa. Boa. Anota aí os nomes, os caras são interessantes. É. Ele, na época, é do MDB até hoje. Ele era secretário de governo do Ronaldo Lessa. E até hoje, o meu telefone no celular do Sabino é Vanessa Funesa. Que é um problema de você ser tão de uma empresa que ela vira sua identidade. Então, se você sai de lá, você perde o contexto. Você perde o chão mesmo. Isso aí esse filme eu já vi. É terrível. Então, eu liguei. E consegui marcar reuniões. Para apresentar a empresa que eu não tinha. Caraca. Né? Que era essa a ideia. Sim. Né? Com um produto que eu tinha criado que ainda não estava assim, muito bem formatado. Mas na sua cabeça estava. E depois eu vou ligar para os professores. Né? Aí primeiro, para me ligar, entrar em contato, eu tenho que vender, né? Sim. Eu precisava de um carro. Eita. E agora? Daí pra lá. Sem carteira. Né? Não, mas nessa época eu nem dirigia. Precisava de alguém que me levasse. Aí eu liguei para Quem tem amigo tem tudo, viu? Com certeza. Amigo na praça, ela disseram que é melhor do que dinheiro então, em certos bancos. Mas deixa eu dizer outra coisa, também que eu aprendi com o tempo. As pessoas precisam acreditar muito em você. E aí eu liguei para Eduardo, Verdade. aí eu fiz assim, Dudu, tá fazendo o quê? Tô fazendo nada, sei o que e tal. E aí, como é que tá o Nel? Eu disse, rapaz, eu saí. Mas por que você tá tão bem lá? Eu disse, tá pequeno para mim. Tá pequeno pra mim. Conta a história. Isso é Paulo Coelho, é muito, muito real. Cria uma nova história pra sua vida e acredite nela. Sabe? Você tem que... Se você não acreditar, se você não quiser viver aquilo ali, você vai travar, sabe? Aquela história do seu destrave. Opa! Destrave mesmo. Essa palavra é mágica, essa palavra é nossa. Então, aí eu só tenho que ir ali, vamos comigo e tal. E ele foi, né? Eu levei o primeiro não. O primeiro contrato que eu fechei foi em São Sebastião, com o Sertório Ferro. Sertório Ferro? A época do seu Sertório Ferro. Caraca, eu conheci Sertório Ferro. Sertório Ferro. Deixa eu dizer outra coisa. Zé Nunes, depois. Eu saí para vender treinamento.
Foi o terceiro produto que eu vendi. Aí a primeira empresa que eu visitei, eu levei um não. Né? Estou encurtando a história, que a história é longa. Sim, mas fica à vontade. Aí a segunda a gente foi para o Sertório, para São Sebastião. Quando cheguei lá, ele estava com um problema de prestação de conta. Aí ele olhou para mim e perguntou: você faz? Eu digo: faço. Eu não sabia fazer, eu nunca tinha feito na vida, mas eu sabia que eu podia aprender. Sim. Então, né, eu não tinha computador. Fica a lição. A ousadia mora aí. Porque, no fundo, ninguém nasceu sabendo nada, né? Não, a gente isso chega ao mundo, nem falar a gente sabe. Nem andar. Não, e aí a gente necessidade me ajuda muito, né? Com Tem certeza. que fazer. Fechei o contrato com ele. Beleza. Faço. Quanto tempo você demora pra fazer? Eu olhei, li. Eu digo: rapaz, isso aqui não deve ser difícil, tem que botar documento. 15 dias. Caraca, 15 dias. 15 dias. É engraçado que ele fez assim: quanto é? Eu digo: e agora? Que eu nunca fiz isso. Como é que eu vou precificar? Aí eu pensei, na época eu ganhava 3 mil, eu devo conseguir fazer 10 vezes por mês, vou cobrar R$300. Barato. E aí, ele me pagou, na época, não entendo, né? Mas ele me pagou, né? Eu passei a noite na Lan House, que era o pessoal brincando com aqueles jogos, e eu estudando, porque eu não tinha computador em casa. E aquelas fichas catalogadas que eu tinha que anotar, porque eu não podia pagar para impressão, porque é muito caro, eu não tinha dinheiro, senão eu ia gastar o dinheiro todo. Beleza, mas fechei o contrato. Tinha que anotar, era? Tinha que anotar. Anotava o que eu estava vendo ali, porque eu não tinha como estar imprimindo para depois fazer. E aí, o terceiro produto que eu vendi... Aí, em 2 dias, eu fui para Rio Largo fazer outra visita. E vendi assessoria e consultoria. Assessoria e consultoria. Planejamento estratégico, como fazer. E aí as pessoas dizem assim: pô, mas você não era pedagógico. Eu disse: sim, eu não preciso. É a mesma coisa quando você diz assim: secretário de saúde não precisa ser médico, você precisa ser gestor. Sim. Você precisa enxergar. Com certeza. Então, quando cheguei lá, tinha um monte de gente que tinha mestrado, tinha doutorado e tal, trabalhava na secretaria. E eu olhei e vi o óbvio. O óbvio que quando você está dentro, você ignora. Você nem consegue enxergar, porque acha que... Aí cheguei na secretaria, escutei, ouvido. Opa. Anotei. Quando eu sentei com a prefeita, eu disse: olha, é o seguinte, você tem esse problema aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Provavelmente as pessoas já tinham visto isso, mas não soube vender o problema. E ela disse: beleza. Eu disse: olha, eu preciso vir pra cá 3 vezes por semana, tal. Quanto é? R$3.000. Era o salário que eu ganhava na UNEAL, só que dessa vez trabalhando 3 dias por semana. 15 dias depois de ser demitida, eu estava com o salário fixo, o contrato assinado no mesmo valor. Caraca. Mas eu saí para vender treinamento. Eu vendi primeiro a prestação de conta, depois eu vendi uma assessoria. O meu primeiro treinamento foi dia 1º de novembro de 2003. Caraca. Foi a primeira nota fiscal da APSE, que foi a empresa que eu abri, né? APSE. E o meu primeiro contrato foi R$40.000. Depois que eu paguei todas as despesas, todos os impostos, sobrou 10 mil de lucro. E eu achava, eu não tinha noção de quanto era de dinheiro, que eu achava que ia poder comprar um apartamento, carro, viajar pelo mundo. Fiquei rica com 10 mil. Pronto. Não, aí eu comprei uma bolsa. Bom, né? Eu comprei uma bolsa desse tamanho. Mas não é tamanho dessa minha, vai pro banco, né? Achando que era muito tempo. Chegou lá que o cara me deu um pacotinho desse tamanho. Imagina a cara de decepção. Eita, que resenha. Não tinha noção. Mas aí o que é que eu digo? Eu não me imaginei empreendedora, não. As coisas foram acontecendo. Agora sim, eu sempre fui de agarrar as oportunidades e me dedicar 100% a elas, né? Mas aí eu acredito que todo empreendedor é assim, a gente não tem noção de fluxo de caixa, de problema de imposto. Por exemplo, eu tô com 20 anos e há 3 anos atrás eu tive um problema sério de imposto. Ainda tô pagando por ele. Por quê? Eu faturei alto, tinha que sair do Simples. Sim. E não, meu contador não informou, então assim, eu saí de uma alíquota de 5% para 16%. Não estava dentro do meu orçamento. Você continuou pagando 5%, sendo que teria que ser 16%. Exato. Aí você não sabia, daqui a pouco veio a diferença. Veio a diferença para você, aí você vai ter que dividir. Por quê? Porque você não planejou isso. Então assim, a gente tem o Sebrae que tá aí, mas assim, às vezes acaba que você se perdendo numa coisa e outra e não acontecendo. Então assim, foi... Agora, quando eu estava lá, que eu comecei a fazer aquilo ali, eu comecei a questionar. A educação não pode ser só 2 mais 2 é 4. Não pode ser só alfabetizar. As pessoas precisam interpretar. Como é que isso pode fazer? Por que a pessoa não está conseguindo? Qual é a dificuldade de aprendizagem que ela tem? E aí eu comecei a entender que tem muito a ver com o nosso emocional. Né? Aí eu fui estudar desenvolvimento humano. Já virei coach. Muito. Aí eu faço até uma pergunta, baseado nessa trajetória aí. É lógico, para você desempenhar esse trabalho, chegar até as pessoas, vender, apresentar um negócio que não era comum ser apresentado, meio que você estava desbravando tudo,
É normal, Vanessa, que apareçam os opositores, Sim. quem não acredita, Gosto. né, quem e tal. Como é que você encarava isso? Assim, o julgamento, inclusive, né? Você não estava, por exemplo, no digital exposta ao mundo, mas você estava exposta àquele ambiente em que você estava transitando. Eu tenho muita Os sorte. opositores, como é que você encarava? Já fui julgada a vida inteira. Eu fui julgada porque eu era filha de mãe solteira. Eu fui julgada porque eu falava igual Pato Donald. Eu fui julgada porque eu era freira. Então, ser julgada era um fato natural. Agora, eu tenho algumas coisinhas que eu faço, né? Que eu aprendi nos livros. Eu ensaio na frente do espelho. Eu dirijo me olhando. Entendi. Eu gosto de ver como é que vai ficar as minhas expressões, para poder ver. E para entender o que é que eu estou passando. A linguagem corporal, ela sempre fala, né? Mas é da comunicação, mas é diferente. Eu chego aqui cabisbaixo e tal, a energia é muito diferente. O sorriso, a expressão e facial. Vamos lá. Em 2018, eu fazia cocô de cócoras. Caralho. Né? Peraí. 18? Isso aí tudo bem. 2018 não. O 2018 é 2008. Desculpa, tá, eu confundo. 2008. Não, beleza, entendi. A idade da minha filha. E aí eu fazia cocô de cócoras. Então, assim, eu vendo uma história de pobreza, escassez, de uma pessoa que não deu certo. Né? Ou que teria tudo para não dar certo. E aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que... E as pessoas vão confiar. Se você confia em você... Seguir, né, Você Vanessa? vai. Cara, Seguir. Eu não sei fazer um monte de coisa. Eu não sabia dirigir, eu não sabia me portar. Eu ainda falo muita coisa errada. Às vezes vem engancho mesmo. Acabou e pronto. Mas vive. assim, agora tem uma coisa, sabe? Que é essencial. Eu li muito, eu confiei muito em mim, mas como diz o Robertinho Chica, eu cuidei muito bem dos meus cavalos. Por quê? Porque eu faço relacionamentos. Eu nunca fiz network. Assim, que as pessoas, quando se fala em network, fala muito em negócio. A gente vai sentar aqui para fazer um negócio. Não. E a gente pode fazer muitos negócios. Eu acho massa ganhar dinheiro junto. Eu acho massa dinheiro e energia. A gente bota e conviver outras coisas. Mas eu concordo com você. Eu acho que o carro-chefe não... o carro-chefe não pode ser esse. Mas não pode por não poder, é de forma natural. Né? Você vai aí, quando você constrói uma relação, as pessoas vão atrás de você. Eu estou há 20 anos no mercado, a maioria das pessoas que trabalharam comigo, elas continuam trabalhando hoje. A Thay tá aqui, ela já trabalhou comigo, ela já saiu, ela voltou, ela ligou, porque eu construo uma relação. É verdade, e outra coisa, as pessoas me seguem. Naturalmente, né? Se nem Cristo agradou todo mundo, quem sou eu para agradar? Lógico, jamais, né? jamais. Algumas pessoas vão falar de mim mal e eu acho que toda unanimidade é burra, mas sempre tem uma história por trás. Vamos ver o que é que aconteceu. Sim. O que é que tá... Eu sou muito aberta. Pra você ter noção, assim, a minha bolsa é aberta, você vê. Aí quando eu fui pra terapia, o terapeuta disse assim, eu deixo a porta de casa aberta, eu sempre fui muito... E ele disse, porque você faz isso na vida, você tem que começar a fechar. Mas... eu sou assim, eu conheci você hoje. Tá. Eu quero que a gente seja amigo durante 200 anos, porque eu quero viver 200 anos. Mas nem sempre a gente tem a oportunidade. Sim, a minha avó fazia assim, você não sabe de que buraco fulano saiu. Cara, eu não quero saber de que buraco ele saiu, eu não vou entrar no buraco. As pessoas comigo, elas têm 100%. Eu vou te dar Você parte tudo. da premissa de que há uma boa fé. Exato. É incrível como eu também vou por esse caminho. Embora já tive muitas decepções. Algumas. Eu também. Mas isso aí não me faz. Outro, não é meu. Exato. Não é e meu. isso não invalida a gente ou não nos leva a não acreditar nas pessoas. Não. Eu já tive histórias que são incontáveis, não posso nem contar a mesa. Mas eu não, por conta disso, eu não vou dizer não, porque vou deixar de acreditar. Sim. E outra, se eu acho que o outro não merece, que ninguém merece confiança, eu vou dizer também que ninguém deve confiar em mim, porque será que eu sou o único? Desde quando? Não jamais. E aí eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu tenho muitos amigos e eu consigo criar relacionamentos na maioria que se estendem e ficam muito longos. E as pessoas confiam em mim. Elas me seguem, elas me acompanham, elas se mantêm. Isso é interessante, porque as poucas pessoas, inclusive, que eu as conheci, que também te conhecem, fizeram os melhores comentários, ao ponto de eu dizer assim, eu quero conhecer ela também. Né? E olha que eu não analiso não, ver o futuro que eu bato. Não, eu percebi, você é bem positivo, eu acho que é interessante. Você olha no olho e fala, isso é bom. Mas na tua trajetória, Vanessa, logicamente, talvez, e de preferência não citar o nome, mas com certeza apareceu algum algoz. Vários, agora eu tô tendo um que inclusive me copiou inteira. Eu instituí um programa chamado... quando a gente fez um padrão de trabalho com os meus eventos, eu colocava padrão Vanessa Costa. Então, tem uma pessoa que começou a fazer os eventos. Inclusive, ela fez tão igual ao meu que quando eu assisti, eu pensei que era eu. Digo, que município foi esse?
E, cara, assim, no primeiro momento você tem um impacto, né? Eu fiz a cirurgia em dezembro, então fiquei fora de jogo aí 30 dias. E eu disse, cara, e agora? 30 dias sem jogar, um bocado Sem de jogar, né? Então o pessoal correu o campo. Você tem duas possibilidades, né, nessa condição. É você reclamar, né? Sim. Brigar, bater o pé, chorar como criança. Ou você se reinventar. E eu me reinvento. E aí eu olho pro lado positivo. Bom, que bom, copiaram, senão porque tava bom, né? Sim, agora aí. E aí é muito mais fácil pra mim do que pra ele, porque agora ele vai ter que esperar o meu próximo lançamento pra ele me copiar também. Tá tudo certo. Tá tudo cara. certo, Né? Lógico, você no primeiro momento você fica ali. E onde é que você pode melhorar? O que é que você pode fazer? Como é que você vai criar? A Ápice foi a primeira que surgiu. Isso. E surgiu em 2000... Aí eu tenho 2003. 2003. Isso. Boa. E a principal entrega da Ápice? A gente sempre trabalhou com educação. O que é que acontece? Antes, você só tinha acesso em Maceió para Arapiraca. Tá. E eu comecei pelo sertão. Tanto é que as pessoas pensam que eu sou sertaneja. Opa. E eu acho que é porque tu é braba. Não nada. E aí, o que acontece? Eu tu tem comecei cara de a levar braba, pra lá. Vanessa. Ó, pra você ter ideia, em Jacara dos Homens, eu levei o Robertinho e a Chico. E aí, na época, o prefeito era o Júnior Ernesto, aí ele fazia bem assim, esse cara não é daqui, não. Ou esse cara é daqui, não é de São Paulo, não, porque trazendo um palestrante fora. Aí eu disse, não. E quando ele foi conversar com ele, ele disse, não, é porque você me vê no Fantástico. O prefeito foi conversar com ele? Quando eu fui apresentar, então, eu disse, Aí... não, é porque eu acho que você é de Maceió. Ele disse, não, rapaz, eu sou de São Paulo, então você me vê no Fantástico. E aí ele disse, cara, você é doido, você tá trazendo pra cá, porque era absurdo levar pro interior. As pessoas dizem assim, o pessoal não consegue acompanhar, consegue. Eu consegui. Todo mundo tem um direito com isso. Por exemplo, eu trouxe carpinejar semana passada pra Palmeira. É um cara que tem milhões de... Sim, já é foda, e assim, a gente começou a democratizar o ensino. E não tinha espaço, né? Porque assim, não tinha auditório, não tinha ginásio, inclusive, e assim... É porque a gente acaba falando política, porque é meu meio. Lógico, né? eu vou tocar daqui a pouco, eu vou tocar. Inclusive, eu quero saber quando é que você vai ser candidato, que eu vou votar em você. Mas daqui a pouco eu falo. Eu cheguei em Pindoba o ano passado, e assim, eu me emocionei quando eu vi o ginásio lá. Né? E assim, Pindoba já tem uma pista para chegar lá? Foi o Renan Filho. Eu fui a Pindoba, como tinha uma pontezinha de madeira, que você passava ali, que eu digo, rapaz, como é que existe uma cidade? Era tudo no barro. Tudo no barro, as duas entradas, são 20 quilômetros de acesso. Isso. Agora tem pista para chegar. Aí quando a gente chegou lá, assim, tanto é que todo evento da escola, a comunidade toda se movimentava, porque não tem o que fazer, era tudo ilhado. E quando eu cheguei, aí fica difícil você falar em educação, você tem que estudar para mudar de vida. E aquelas crianças pensavam, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar na roça, eu vou trabalhar no... Não tinha tecnologia hoje que você consegue acessar. E quando eu cheguei lá, eu fiquei emocionada quando eu vi o ginásio, sabe? Vi a pista, como em Belo Monte também, sabe? É um trabalho do... Eu disse assim, eu nunca tinha votado no Renan Filho, votei no Renan Filho nessa campanha de senador. Acho merecidíssimo, sabe, o trabalho que ele fez. Ele trabalhou muito. Que ele trabalhou. É porque as pessoas fazem um discurso, cara, você não sabe se você não mora lá. Né? Então, o pessoal diz assim, na época do Bolsa Família, é porque ninguém quer trabalhar mais, é porque ganha 300 conto. Cara, 300 conto a gente gasta numa mesa de bar. Mas ali é uma família, é um almoço inteiro. Quando eu fiz pedagogia na UNEAL, o professor Aguinaldo, de Sociologia, quando comecei essa história de Bolsa Família, era 50 conto. Aí tava aquela guerra ali, do lado esquerdo, mas assim, vamos pra feira. Cada um traz 50 reais na segunda-feira. E quando chegou lá na turma, ele fazia assim, faz a feira, com 50 reais. E depois a gente se encontra aqui, eu vou dar meus 50 pro carroceiro. Então assim, quase ninguém. O carroceiro chegou com uma feira completa. Ele trouxe arroz, ele trouxe mistura, ele trouxe verdura. Eu disse, como? Ele comprou arroz quebradinho, que geralmente a gente bota pra cachorro comer. A verdade é essa. Sim. Ele vai lá pra verdura, ele pega aquela mais barata. Ele levou tripa pra comer. Mas ele montou. Então, é como volto pra mesma história da bolsa. Perspectiva. Então, assim, você tem que entender que, graças a Deus, hoje, dinheiro e energia, tá por aí, você corre, vai tá, mas tem gente que não tem. E é uma diferença muito a energia. Grande. Se você não acessa a energia, você não transita pelo caminho que vai gente chegar que lá. Não tinha, e aí, assim, quando eu fui na votação, eu não tinha ido ainda a Belo Monte, e eu fui para Belo Monte levar a menina que trabalhava comigo para votar. Fiquei encantada com a pista, sabe? E ela até dizia, olha, eu já tinha decidido que ia votar no Renan, fiz a campanha para ele, mas se não fosse, votaria por aquilo. Porque eu disse assim, pô, como é difícil o acesso.
E, pra ver. E as pessoas dizem assim, é obrigação, cara, não é. Você precisa ter visão, você precisa ter gestão. Não adianta dizer que eu odeio a política, você tem que estar, né? Você tem que estar fazendo, você tem que estar correndo. A política está presente na veia de todo mundo. De todo. Por mais que você não queira, ou queira ignorar, você, no mínimo, você vai ser governado, você vai ter um momento da sua vida que é fruto da assinatura do cara que está lá sentado. Então, vamos escolher os melhores para evitar o que acontece. Aí, antemão, eu vou fazer, como falei dele, né? Vou também defender o JHC, porque eu moro hoje em Maceió. Sim. Né? E acho que ele é realmente um empreendedor social, sabe? Eu tenho visto, assim, tenho achado massa. Eu acho que você tem que bater palma para quem está fazendo bem. Sim. Não tá para quem eu não também tá tenho eu acho uma que visão. Tem uma geração boa de gente aí vindo. Maceió ganhou uma performance como cidade, e eu diria até assim, pelo que eu lembro da minha época, na minha trajetória também na política, desde Ronaldo Lessa. Ronaldo Lessa, você pegar Maceió antes e depois dele. Sim. É incrível. Quem é daqui sabe disso. Funcionário público, tudo, o respeito. Né? O respeito e tal. É assim, é porque, você precisa entender, quando foi que você se apaixonou por política, Vanessa? Quando eu li Do Limão à Limonada. Conhece o livro? Não, esse eu não conheço não. Mas mas é o relato dos discursos do senador Renan Calheiros. Ah, tá. Eu tenho até o livro dele, mas não é esse não. Ele escreveu mais de um. Esse foi um dos primeiros, foi em 1986, eu acho. 87. Eu era muito nova quando li. E ele tratava, naquela época, do Limão à Limonada, em um dos discursos dele, sobre a saúde do estado de Alagoas. Naquela época já tinha uma dificuldade enorme. Sim. E aí, não vai ser quando isso aqui? Ah, tá, tranquilo. Vai ser a semana que vem. Não, eu tô falando isso porque eu tô com eu tô tentando, na verdade, porque eu tô com a ex-colaboradora que descobriu câncer. Com 20 e poucos anos, e tá tentando uma vaga na quimioterapia. Imagina. E aí eu lembrava da época de quando eu tava lendo o livro, que ele falava da dificuldade que ela tinha com relação à saúde, que na época só tinha os hospitais e tal, isso em 1986. A gente deu um avanço grande, mas a saúde sempre é urgente, sempre vai ter que investir, sempre tem que ter que correr atrás. Conheço. Mas quando eu li aquele livro, me despertou para a política, e o prefácio é de um professor da USP, eu acho. Não me lembro o nome dele. Mas, assim, ele dizia que conhecia o senador Renan e que ele era um tipo de homem, né, que se conhece pouco na vida. Que é o cara que consegue ter várias vidas em uma só. E esse foi o mantra para mim, né? Entendi. Eu vivi várias vidas na minha vida, quero viver muito mais, né? Então, assim, eu me permito ser uma Vanessa sempre... Uma versão melhor. Versão melhorada. Baseado nisso, Vanessa, a gente sempre tem tratado da carreira de vida, da carreira profissional, porque a vida profissional, para todo mundo, ela tem um espaço enorme, né? Porque você passa a maior parte do tempo, acho que o filé do tempo você passa correndo atrás da sua carreira, seja ela qual for, e não é só atrás do dinheiro em si, mas é fazer aquilo que lhe dá prazer e tudo mais. Você, com essa sua fala agora, mostra que você teve que se renovar, teve que se reinventar em alguns momentos. O que é que você entende, o que é que você deixaria para a gente sobre essa questão de quem se mantém preso por algum motivo no mesmo caminho e que às vezes tem a dificuldade de mudar, de se renovar? Na sua experiência, o que é que você tem para nós? A gente ainda tem um misto muito grande da estabilidade, né? As pessoas ainda correm muito atrás do serviço público, né? Assim, tá tudo errado, eu tô no concurso público. Que é falso, né? Porque se a gente for analisar, a gente já teve problemas de universidade agora, com salários atrasados, né? A questão quando meu tio era servidor do Banco do Brasil. Na época que eu era pequena, ser servidor do Banco do Brasil era... Não, toda mãe, todo pai, né? Meu filho tem que ser funcionário. Hoje não é assim, você vê que os salários sendo vazados, não consegue acompanhar e tudo. Então, quem está preso à estabilidade tá fadada a uma vida, vamos dizer, frustrante. Não vou dizer que é ao fracasso e sucesso. Tem um livro do Robert Chiachi que diz que o segredo é ser feliz. E se você for para o jeito rápido de ser feliz também, ele vai trabalhar isso, que a felicidade é o caminho do sucesso, não o sucesso é o caminho da felicidade. Sim. Está dentro do processo. Eu não me imagino, Jorge, eu acho que é uma vida muito triste para qualquer pessoa você acordar de manhã. E aí eu volto a dizer a você, quanto é que estão pagando a você, para você vender o seu tempo?
Você acorda de manhã, 8 horas da manhã, e você vai fazer um trabalho que não lhe agrada, né? E aí as pessoas falam muito em profissões que vão acabar, né? Não vai ter mais advogado, não vai ter mais... Vamos com o drone hoje, né? Sim. O fotógrafo cinegrafista que fazia aquela viagem que tinha que subir em cima, era um helicóptero, era um piloto. Sim. Hoje um drone faz. Eu tive em helicóptero com a porta aberta, parando, esperando a nuvem passar, inclinando para bater uma foto. Para poder bater uma foto. Hoje isso não. não existe mais. Então, assim, as profissões elas vão mudando, vão surgindo outras, existem outras formas de você ganhar dinheiro. Então, você tem que ser flexível. Acho que a palavra tem que ser de flexibilidade. Boa. Né? Antes, quando você fazia o vestibular, há 20 anos atrás, 30 anos, você sabia que você escolheu uma carreira que era para o resto da sua vida. Hoje, as pesquisas mostram que você vão ter 6, 7, né? Eu acho que você vai ter mais sucesso na sua vida se você escolher fazer alguma coisa que você gosta. Muito bom. Né? Esse é o caminho. E, inclusive, sobre felicidade, eu tenho uma experiência. Uma vez eu estava passando uma fase difícil e eu parei no aeroporto, numa dessas viagens que eu viajei muito, e ficava horas no aeroporto. E sempre tem uma livraria, né? Uhum. E é interessante. Eu não sei nem se é um desses que você citou, mas eu não sei que livro foi. Só sei que eu peguei o livro e comecei a ler. Abri um, abri outro, tal. Até que você escolhe um, geralmente um. Comprei vários assim. Aí num desses que eu abri tinha assim: como é que você quer ser feliz? Como é que você deseja ou quer ser feliz se você não tem coragem de largar a infelicidade? Aquilo foi um gatilho tão forte que eu digo, caramba, é mesmo. Às vezes a gente quer algo, mas não quer largar o outro. Então, assim, não quer largar aquilo que está te fazendo infeliz. Então, para você ser feliz, você tem que primeiro desocupar o espaço. Você tem que liberar o espaço para a felicidade. É a história de fechar os ciclos, né? Não tem outra saída. É porque eu vejo assim, relacionamentos falidos que as pessoas não querem se separar porque não querem dividir bens, não querem recomeçar, que recomeçam um que diz assim, eu durmo na sala, no sofá, no chão, mas eu não vou deixar tudo aí que eu tenho. Não vai, não, aí usa as crianças como desculpa, às vezes diz assim, eu tô tenho um emprego aqui, mas não vou abandonar, porque me dá segurança. Eu tenho alguns exemplos de amigos que fizeram essa, por exemplo, eu fui contra, que foi a Amanda, quando ela saiu da Lelis Blanche. Não, eu vou deixar e tal. Eu disse, calma, Amanda, faz assim um planejamento antes de deixar. Sim. Mas ela tá, não, tem que sair agora que eu tô inconformada, que senão pode ser que eu me conforme. E abandonou. E traçou a carreira dela como palestrante, como consultora e tal. Sofrendo, né? Vamos embora. E o Diego, que deixou um concurso público, que era a Polícia Federal, que é todo digital, no meio da pandemia também, por acreditar e apostar no sonho. Não é fácil, tá? Por exemplo, eu deixei de trabalhar com o público, não, vou tomar conta aqui. Tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá tão bem, aí você tem colaboradores que trabalham com você. No meu caso, tem problemas de prefeitura que atrasam, às vezes tem essas situações todas. Mas assim, você está correndo e está se moldando. Né? Você tem a Ápice. Tem a Cairóis. E tem a Impérios agora, que vai cuidar só de comunicação política. Massa, gostei dessa E é a minha paixão, eu acredito que depois eu acabe ficando só com ela. Tá, então, mas a Ápice tá ativa. Tá rodando, as outras já estão rodando. Mas o que a Cairóis faz que a Ápice não faz? O que foi que aconteceu? Eu dividi, inicialmente por questão de faturamento, tá? Para poder equilibrar coisas. E a gente fez educação com uma, ficaria com a Cairóis, que já foi queima. E a Ápice a gente faria outros eventos, que foi, a gente fez o Humanize, que era para trabalhar justamente essa questão de sensibilidade, humanização, que a gente iniciou com os servidores da saúde. E aí teria outros aportes, né? Outros tipos de treinamento. Planejamento estratégico, vendas e essa parte aberta. Boa. Aí ia dividir desse jeito, para ficar mais fácil de conduzir o cliente, né? A ideia foi essa, inicial. E aí veio o Pérez porque eu fiz a campanha de Itaquarana, da prefeitura. E o ano passado eu fiquei com as coordenações da campanha do Gilvan Filho, certo, e o pai. E é uma coisa que eu gosto muito, que eu venho estudando, né? Eu venho há 4 anos investindo aí com o Vitorino, que já vinha, na verdade, da campanha anterior, porque eu tinha feito Craíbas, um dia um leite, e tinha trabalhado com a Célia também, tempo, dentro do bastidor. Só que nesse caso, com a Célia eu era bastidor, estava ali dentro, estava fazendo como era, não era uma coordenação. Com o Dinho eu já vim para questão dessa emoção, porque a eleição, ela não deixa de ser
um voto de conquistar, quando a eleição se ganha com emoção, né? Caramba, é isso mesmo. Porque, não é à toa que os grandes nomes foram por tem esse que ser com caminho. emoção. E eu lembro quando eu fui pra Caraíbas, assim, a gente tinha tido um rompimento, e ele disse, não, vem pra cá. Eu, tá. Eu disse, eu vou, agora eu quero 8 homens, Tá. né? E quero, eu não lembro a quantidade de dinheiro que eu precisava comprar TNT amarelo. E aí eu disse, tá, e peguei o carro. Quando eu entrei, e eu coloquei 2.000 bandeiras em Caraíbas de amarela, que era a cor do Dinho Leite. Sim. E era nas casas, né? Então, assim, a Caraíbas já, você sobe e tem a inveja assim. Então, de manhã, quando o Jadson Pedro chegou, que ele olhou, então tava aquele banho amarelo. Em cidade do interior, a cor ela é muito forte. Sim. Né? Então, é aquela coisa da, fulano tá de amarelo, vai voltar como o João Lira quando era laranja. Sim, lembro. Ficou muito forte. Gastou 100 milhões. E aí, por que isso? Eu disse, não, porque quando a gente tem mania de ir junto com quem tá ganhando, né? Então, você via aquilo todo amarelo, o cara disse, já ganhou a eleição. E a gente trabalhou lá, foi o primeiro ato, e eu comecei a fazer essa parte mais... As pessoas começaram a me ouvir, né? Eu digo que eu tenho uma vantagem, que como eu era desengonçada, feia, aquilo outro, então eu era invisível. Eu sempre estava nos lugares que as pessoas não prestavam atenção em mim. E eu via tudo, ouvia tudo. E eu sabia como é que funcionava os bastidores da política, as negociações políticas e as politicagens. Sim. Existem as traições. Eu vi muita coisa. E principalmente o eleitor também, como é que isso funcionava, os cabos eleitorais. E aí eu comecei a acompanhar, estudar sobre isso. E aí comecei a estudar. Para mim, você pega a República e vai ler a República, que você vai entender muita coisa de política. E comecei a desenhar dentro do cenário, que cada cidade é um cenário diferente, uma história diferente. E aí vale um orgasmo pra mim. Aí você ganha gás, ganha força. Pra fazer, eu Vanessa, o cenário político, quando você fala de gostar da política, eu também termino que gostando, eu acompanho, hoje com menos intensidade e tal, mas é uma realidade que a política faz parte e ela vai direcionar sempre o nosso destino, de alguma forma, né? Ou querendo ou não e tal. Mas a sua visão, o cenário político Brasil, o cenário político Alagoas, ele tende a melhorar baseado em 2022, um ano extremamente conflitante, polarizado, ele tende a acalmar e ir melhorando, ou ele tende a aquecer aí para as eleições para prefeito? Eu acho que as eleições para prefeito ela vai ser muito aquecida, né? Sim. São 2 grupos políticos, né, que vão brigar. Não adianta, a gente tem 2 forças políticas muito fortes no nosso estado, que são os Calheiros e o Arthur Lira. Né? Sim. O Arthur vem, minha origem é de Junqueiro, né? Ele também é de Junqueiro. Sim. Então, assim, observando politicamente, né, as pessoas, o Arthur, ele se lapidou, se tornou um negociador muito habilidoso, né, extremamente comprometido com o Estado, ninguém pode dizer que ele foi essencial ano passado para os prefeitos com os ajustes da saúde, falando sem paixão. Sim, não foi imparcial, tranquilo. Você tem que avaliar o que é que o cara fez de bom, o que é que ele fez de ruim. Nesse caso, ele como articulador, ele trouxe muita coisa e evoluiu. E é uma força política incontestável. O grupo, hoje do MDB, né, na verdade, juntou a força dos Calheiros com o Paulo Dantas e o Marcelo Vitor. Cresceu muito, que é natural. Depois de uma eleição, você agrega e recebe muitos prefeitos. Cara, ele, inclusive, está agora fazendo um trabalho para ter a maioria dos prefeitos no MDB. Ele já conseguiu trazer muita gente, acho que ele está com 74. É. E eu me sinto muito à vontade para falar do Paulo. Né? Eu conheço o Paulo desde 2004. Né? E o Paulo é um cara apaixonado, assim, pelas coisas. Então, quando ele se determina a fazer uma coisa, ele é muito centrado, é um cara que aguenta a pressão e ele é dedicado, assim, ele tem uma mente. O Paulo acorda às 5 horas da manhã, isso não é mentira, né? O cara que realmente, não, foi marketing político. Não, o trabalho que o Fabiano fez foi excepcional. Mas foi tão excepcional porque ele conseguiu capturar quem é o Paulo. Então, eu acho que o país, não, o mundo, está vivendo uma recessão grande. Um caso como esse da Lojas Americanas, é um rombo bilionário, cara. Não adianta, mexe, impacta de todo jeito. Não dá para você dizer que não tá. Mas a gente estava muito dividido, vai continuar sendo dividido, né? Não é assim, o Bolsonaro saiu, acabou o bolsonarismo. Não, ele realmente criou uma nova linha.
Eu acredito muito que o país vai melhorar. É uma crença minha. Eu acredito muito no governo do Paulo. Eu sou uma fã do Ronaldo. Gosto muito do Theo, né? Sim. Mas o Renan foi o melhor governador que a gente teve. Né? Isso aí, para mim, é incontestável, apesar de não ter sido uma fã, um entusiasta da campanha dele, mas eu não posso dizer que ocorreu de forma diferente. Mas eu acredito que o Paulo será um governador melhor do que ele. Caramba. Apesar de todos os problemas que ele vai passar agora no início, que é natural, a gente já está vendo que ele está com uma crise na saúde, que é ajuste, quando você está pegando o governo, você passa. Mas eu acredito muito nisso, sim. Eu acho que nós vamos continuar avançando, como ele disse. Boa. Eu acho que ele disse que não seria candidato, não vai renunciar, vai terminar o mandato, eu também acredito nisso. Eu acho que ele vai fazer uma história belíssima aqui. Boa. Eu também desejo muito. Nisso. Agora eu fiquei curioso e eu quero saber, assim, olhando nos seus olhos. Diga. Teu nome vai para as urnas? Não, eu até fui já para compor aquele negócio de partido e me deu problema. Foi, eu gosto de bastidor, Jaelcio. Assim, tô brincando. Aquela história da venda, de você construir tudo. Não, e sabia que tem que ter. E outra coisa. Essa figura, essa pessoa, de estruturar, porque é aquela história, se todo mundo for protagonista, como é que faz o filme, né? Aí, não tem, né? Você tem que ter outros detalhes. Por exemplo, eu tenho uma TPM horrível, né? Aí, assim, o candidato, ele não tem dor de barriga. Ele tem que estar bem, né? Eu cansei de ouvir as pessoas dizendo assim, na hora de pedir voto, tá sorrindo. As pessoas esquecem, você não tem intimidade, você não tem um monte de coisas, né? E aí, eu tenho uma TPM terrível. Não dá certo não. Dá certo não, né? Tem que estar rindo pra todo mundo, abraçando todo mundo toda hora. Eu sou muito calorosa, mas tem outras coisas que não dá pra fazer. Eu acho que eu posso contribuir muito na política, mas de outra forma, até porque é o caminho para um caminho melhor. Bastidor mesmo, eu gosto da venda. Falar um pouquinho sobre o seu trabalho nesse campo de ajudar as pessoas a expandir sua mente e abrir a mente. E você tem usado uma ferramenta fantástica que é trazendo nomes, pessoas que se testaram, que investiram tempo, conhecimento, intelectualidade, amor, paixão para escrever livros, para dar palestras e tal. Me fala um pouco dessa tua trajetória com esse tipo de trabalho. Se você pudesse eleger, assim, quais foram os momentos melhores? Assim, quem foi que você já falou do Augusto Cury, lá em Arapiraca, você falou Capinejar agora em Palmeira, mas teve vários momentos assim que você disse, caramba, que foi trabalhoso, mas quando você fez deu certo e... na verdade, quando a gente começou, esse caso do Roberto Jansen, porque quando eu comecei, não tinha, quando eu digo que eu me emocionei com ginásio, não tinha essas coisas no município. Então eu andava com as tendas, né? Meio que caravana, montava no meio da rua. Não, Caraca! Porque até então só se fazia formação em sala de aula, que era oficina, aqueles cursos menorzinhos. E aí eu quis trazer aquela pegada de seminário, de congresso, de botar álcool. Eu acho que eu fui a primeira empresa que usei talão de LED. E as minhas formações, ela tem essa coisa de que você tem que viver a experiência. Você aprende pela experiência, você é tocado por isso. E aí as pessoas não queriam ir para evento de, meu Deus, que é outro treinamento de serviço público. Na cadeira desconfortável, não tem. E aí eu criei uma ideia de a vida, ela é composta, né? Nós somos sistêmicos. Então eu acho que é um erro da escola grande não preparar a gente para a vida. Tanto é que o meu projeto novo, não vou falar, porque pode ser que alguém copie. Lógico. Cenas para os próximos capítulos. Episódio de lançamento. E aí a gente tem, e vai ser massa. Já tem data para acontecer. Não, o lançamento é no podcast aqui. Tá. Você entendeu? Aí o que acontece? Eu queria que as pessoas vivessem o que elas vivem na vida. Você aprende, mas você chora, você se emociona, você tem outras coisas. E cria essa conexão. E foi isso que a gente fez. Então, essa questão de fazer acontecer é muito complicado, porque eu já dormi no chão várias vezes, né? Chegava em Ouro Branco, a gente tomava banho de cuia, que não tinha hotel. Não tinha como fazer. Então, essa trajetória de pneu furado na estrada, caraca, muita vez, não tem que comer pra caramba, o Marlon, primeira vez que ele foi fazer episódio com a gente, o cara atrasou tanto que era ele falando e o menino puxando o guindaste, assim. Muito difícil, gerador, aí não tinha gerador, caía, energia, tudo pronto, lindo, maravilhoso, energia, pum. Aí agora eu levo o gerador também, então assim, a gente vai melhorando. Sim. Eu trouxe alguns palestrantes que, assim, teve gente que veio que tinha um currículo fantástico, tinha livro publicado e tal, e super enfadonha.
A palestra, você olha assim, meu Deus do céu. Como é que esse cara tá ganhando dinheiro? Vai terminar que hora? Vai terminar que hora? Não, você dorme. E trouxe gente, assim, que provocou emoções incríveis, né? Eu trouxe o professor César Nunes, que trabalhou com Paulo Freire para Dois Riachos, acho que em 2010. E, cara, ele, coordenador da PUC, mas tem uma infância muito difícil de andar no chão de barro. Ele conseguiu falar para os professores, eu fui aplaudido de pé, assim, sabe? Assim, emocionante mesmo. Perdi agora, porque para mim foi muito dolorido, por tudo que ele fez pela educação, pelo companheiro que ele era de trabalho, que foi o professor Max, que morreu dia 26 de infecção. E ele Max Reiter. Tá. Tudo bem. Maravilhoso. E, assim, ele sempre causava muita emoção, porque ele cantava junto. Ele conseguia provocar, né? Assim, que você tem que fazer a escola ser feliz. Eu tenho um exemplo de jovialidade com a professora Tereza Pena, 94 anos, completamente lúcida, vem sozinha do Rio de Janeiro pra cá, vai dar palestra. Fala 2 horas, todo mundo assim, ó, calado. Aí é bacana. Né? Assim, você tá no podcast, eu tô na estrada, né? Sim. E aí eu sou esperta. Eu vou buscar no aeroporto, porque eu já faço MBA no Lógico. Né? Você imagina, eu fiquei 4 horas com a escuro dentro do carro. Querido, que sensação maravilhosa. Com certeza. E assim, cada um tem uma história. Eu acho que a gente tem muita prata boa em Alagoas. Muita prata boa. O que é que as pessoas aqui não fazem? E alguns deles são meus amigos, e eu já disse isso a eles e torno a dizer. Você tem que dizer alguns não na sua vida, né? E agregar valor. Então, digo que você me errar, eu trouxe o Doutor da Alegria, que é o Wellington Nogueira, fantástico, história de vida, né? E ele veio 2 vezes, 2 municípios pra gente, conversou, um cara muito bacana. Mas o Mineirinho, nem o Marlon deixa nada a desejar nisso. Talvez a conotação de você fazer isso mais direcionado, né? Mais lapidado. Sim. Para poder agregar valor. Porque, infelizmente, é desse jeito. Pra você ter uma noção, tem um cara que eu contratei que ele está fazendo o planejamento da empresa para que a gente possa receber o ISO 9001. Né, e ganhar outras coisas. Eu trouxe o Geraldo Rufino. Sim. Para dar algumas palestras aqui. Eu estive em São Paulo recentemente e ele teve no evento. Ele é uma figura. O cara é maravilhoso. A gente jantou junto e tal, assim. Ser humano excepcional. E a gente conversando, brincando muito. E eu ia trazer o Rufino numa terceira, mas a agenda não deu certo. E aí eu cheguei para o homem e disse, Rufino não vai poder vir. Tá com tempo que eu não dou palestra, eu vou assumir. Ele, que massa, Vanessa. Né? Era uma parte motivacional e tal. E eu vou assumir. Eu disse, eu quero ganhar a mesma coisa que ele. Já tá orçado no valor dele. Então, eu vou receber a mesma coisa. Sim, perfeito. Tô dono da empresa, tá tudo certo. Lógico. E a palestra do Rufino é 45 mil. Tá. Aí ele olhou pra mim e disse, bom, se você quiser isso de prolabore, você tendo no lucro, você tira de participação. Como palestra, eu não recomendo que pague. Gente, por que não? Né? Se eu não tenho dinheiro, foi orçado, eu vou falar... Sim. E aí ele disse o seguinte, ele disse, cara, mas por que o Rufino não ganha 45 mil? Porque se você for analisar, o Max, que faleceu, ele tinha doutorado, isso, aquilo, outro, e era bem aquém. Bem aquém. E ele não é pelo currículo, não. É pelo posicionamento. Quantidade de palestras que ele deu, a presença dele nas redes sociais, o direcionamento da fala. Então, e ele disse assim, para você ganhar isso aqui, você teria que ter a mesma coisa. É uma trajetória. Pra você se colocar, porque você tem que agregar valor pra você. O Rufino não é arroz de festa. Eu digo, eu também não sou, não. Quantas vezes você me dando palestra? Se for por isso, não, né? Por isso eu não dou. Mas você não dá, mas você tem que começar, inclusive, a mostrar o seu valor. E aí a gente começou a discutir dentro desse negócio de planejamento e eu peguei algumas pessoas e comecei a analisar friamente. Eu disse, eu peguei aqui o Eric, peguei o Mineirinho e o Marlon, tô citando os dois, porque eles fazem uma linha muito parecida. E como é que isso aqui se diferencia? Por que não tá acontecendo? E aí eu fui riscando, eu peguei ali, aí lá vou eu pro livro de novo, né? Sim. Estratégias do Oceano Azul. Sim. Cadê isso aqui pra fazer? Eu fui analisando, porque é uma coisa que eu faço com o político, quando eu pego o candidato. Eu preciso convencer ele a agregar valor, eu preciso que as pessoas enxerguem. E não é criar um personagem, é pegar o que ele tem de melhor condição e ver dentro daquele grupo para fazer esse casamento, dar o match. Né? Sim, perfeito. Eu entendo porque eu tô lá na rede, nesse aplicativo. Boa.
E começou a se desenhar isso. Então, assim, tem muita gente boa no mercado e tem gente que é só posicionamento. E aí, assim, me dói quando eu vejo... Porque, por exemplo, então, se você vai para todo canto, eu estou trazendo a Marta Medeiros, no evento com Carpinejar, os dois, para falar sobre sentimentos e amor, e vai ser... Sim. Muito, imagino que muito bacana, eu gosto... Assim, sim. os dois, né? Falam muito bem. É como você disse no começo, é um evento fechado, né? É. Não é aberto. Mas esse talvez até seja aberto, porque a gente está Tá. criando uma nova ideia dentro dessa linha de sentimento. Como eu trouxe essa miagem, então a gente estava fazendo um ciclo cenário da sua vida. Mas quando você começa a fazer a base, então você pega, assim, por exemplo, o Carpinejar, a pessoa vai ligar para ele, como o Max fazia, de Alagoas, que eu mandei a Vanessa. Boa. E a gente não tem um contrato de exclusividade, não é isso. É uma rede de você fazer, assim, do apoio. Porque cria uma identidade. Se você está em todo canto, com todo mundo... Então, assim, quando a pessoa pensa, eu vou falar com fulano. Não, eu vou falar com qualquer pessoa, porque fulano vai para qualquer um. Sim. E aí você vai perdendo valor. Entendi. Que é tudo que é essa pegada que... A receptividade do público, ao seu ver... Existe espaço ou existe um preparo, um desejo das pessoas de procurar, de consumir um trabalho como esse? Ou é mais o papel de quem está, como o seu caso, provocado, do próprio palestrante, do próprio governante, do próprio contratante? Como é que você vê o alagoano, né, com essa sede de querer ouvir, aprender, consumir? A gente teve um excesso, né, de oferta de cursos durante a pandemia. E assim, é um dado estatístico que 85% das pessoas não concluem os cursos que compram na internet. 85%. É um dado enorme. Isso é Hotmart, tem uma estatística aí comprovada. Não consegue concluir. Tem gente, parece-me que são 60% que nem abre, como diz o outro. Você compra ali e fica, acaba abrindo, não indo. Houve muito, o acesso à informação já é muito grande. Mas assim, eu faço mentoria. Né? Alguns casos. E eu digo o seguinte, que por mais conhecimento que você tenha, não adianta nada se as pessoas não quiserem ouvir você. E você chamar a atenção, que realmente é o maior ativo hoje, num mundo tão barulhento, você há de convir que até para Jesus Cristo fica difícil. Sim, né? Com certeza. Ele ia ser acusado de charlatão, isso, aquilo, outro. E o que a gente mais vê, e nesse ponto o doutor Gustavo briga muito comigo, que é seu amigo, que ele vai assim... Um abraço grande, doutor Gustavo Ferreira, meu amigo. Inteligentíssimo, gosto muito dele. Ele tinha assim, mas Vanessa, eu estive numa palestra e tal, e o cara estava falando sobre prosperidade e riqueza, e quando eu saí, o cara estava lá no ponto de ônibus. Eu digo, bom, eu não consigo comprar isso dele. Como é que ele sabe todas as ferramentas e não utilizou nenhuma? Não tem como. Então, você vê muita gente ensinando educação financeira, tá no vermelho, ensinando vendas e não consegue vender nada, nem a si mesmo. Porra! Aí é madeira. Né? Vou falar de relacionamento, tá encalhado há 5 anos. Não faz sentido. Então, assim, agora, você só vai conseguir, as pessoas querem aprender e elas sabem que elas precisam, e principalmente, que não é o diploma de nível superior, universitário que vai garantir isso a ela. Não estou dizendo que não é importante, é sim. Mas eu já fiz seleção, porque eu sou analista comportamental, e a gente não contrata mais pelo currículo. Porque você ensina, você consegue ensinar a técnica, o comportamento ele não muda. Então não dá. Então as pessoas precisam aprender. O mercado de curso ele vai estourar cada vez mais. Agora, eu acredito muito mais no presencial do que no digital. A forma híbrida ela vai... Até porque a gente tem uma vida muito corrida. Então, uma coisa é a gente estar aqui sentado nesse momento estudando, conversando. Outra coisa é, não, vou ver no carro, entendeu? Com certeza. Fica difícil. Eu não sei, porque assim, eu sou do emocional, até eu brinco muito lá em casa, minha mulher dá razão, ela é engenheira, fazer conta, ela que fecha toda a finança. E eu sou da emoção, eu sou do comunicar, eu sou de vender a ideia, eu sou de expressar, eu sou de esclarecer, eu gosto disso. Talvez isso contribua, mas eu vejo que o presencial ele não vai morrer, ele não vai acabar. Lógico, a tecnologia vai sempre dissipar e vai ter sempre o escalonar, isso é interessante, não tem jeito, a distância. Eu também curto, eu faço muitos vídeos, hoje mesmo estava, antes de chegar aqui, fazendo uma reunião, videoconferência, mas isso aqui,
um curso presencial, a imersão, que trata da experiência, é o olho no olho. Você passou 4 horas com uma pessoa dirigindo aqui ao lado, isso é não tem valor. Não tem valor. Eu adoro fazer essa Eu também sou muito de viajar com uma pessoa quando eu estou assim, no momento, porque você vai ali, não tem jeito. Há uma conexão natural, é uma troca de energia em loco. Então, assim, e óbvio, você vai fazer um curso escalonado, o cara vai lá abrir, vai estar e tal, tal. Bom, você pode aprender também, porque a gente não aprende até com os livros. Você vai ler um livro que é uma letra fria, e você vai lá e você traduz, mas é um esforço concentrado. Sim. É um esforço concentrado que faz a diferença e que pouca gente, aliás, eu diria que a minoria, você sabe disso, a minoria é quem lê, a minoria muito mais ainda é quem absorve, é quem traz momentos marcantes daquela leitura. Então, o presencial vai ter sempre o seu papel, né? Vanessa, você vê, como você falou, tem muita gente boa, tem outros nomes de pessoas que passam por você no seu rol, que não é ainda professor e tal, mas que tem potencial. Você vê espaço para entrantes, para pessoas que tenham potencial e que possam se destacar no quesito de fazer um trabalho a nível de Brasil e tal? Sim. Isso é uma máxima que vem desde quando você é bom, você é bom. Entendi. Né? Eu andava muito em ônibus, então pegava ali terminal. Opa! Pegava, né? Vai pro Essa sítio. menina parece que é minha irmã. E aí, sempre tem terminal de ônibus vendedor de picolé. Mas tinha um vendedor de picolé lá que ele era diferenciado. Então, ele já andava com a flanelinha molhada. Porque quando você tá chupando picolé, Quimel na época, que não era, sim, né? Quimel, gostei. Vai descer mela, Mexendo a Quimel. E o cara já tava lá com a flanela pra limpar. Ele sempre andava... Ele era vendedor de picolé, mas ele era o melhor vendedor de picolé. Boa. O que existe uma escassez grande do palestrante que ele tá realmente comprometido em fazer o propósito dele. Eu quero impactar a vida, que é a palavra do momento. Sim. E eu vou falar sobre isso, o que é que eu domino. As pessoas, elas são muito assim, ela começa a falar de tecnologia. Beleza. Aí agora a moda é proposta. Eu, pulei pra propaganda. Eu posso falar sobre tudo e colocar no meio, uma salada mista, até porque a vida, ela é você tem um eixo principal e naquele momento ali você pode trazer à baila, outras coisas que motive, que realmente desperte, agora, que impacte. Você precisa estar com presença de palco, storytelling, faz toda a diferença. Eu vejo alguns amigos para falar, todo mundo pode dar uma palestra, que é uma palestra incrível. Eu trouxe o Jário com relação à venda, tá? É o que eu digo, por exemplo, o Carpinejar é super conhecido. Mas ali no município ele não é. Eu vendo ele. Né? Sim. E aí eu disse assim, pode trazer que a palestra é boa, vai dar certo. Existem algumas pessoas que dizem assim, não, eu quero um nome grande porque eu quero chamar atenção, estou trazendo fulano de tal, não quero nem saber se é bom ou não. Já tive esses pedidos. Que eu tento convencer do contrário, o cara diz, não, eu quero fulano porque todo mundo conhece. Então sim. tá certo. O cliente quer, a gente leva. Eu digo, a palestra é ruim, é uma bosta, eu já vi. Sim. Mas o cara diz, eu quero. Então tá certo. Porque aí a pessoa não tá indo para aprender, ela quer o nome, quer tirar foto, quer fazer alguma coisa nesse sentido. Mas... quando é um cara que eu conheço, que eu sei que a palestra é boa, aí eu pago. Sabe? Entendi. Eu digo, vou trazer. Porque eu não vendo a palestra, eu vendo um programa. Tá. Então ali você vai ter alguns eixos. Então, dentro do eixo, a gente vai trabalhar avaliação, vai trabalhar isso aqui, vai trabalhar isso aqui, eu vou trazer fulano. E a pessoa confia. Agora, por que fulano não consegue ir? Por exemplo, me dói eu pagar 45 mil de determinada pessoa. Não que o Rufino não vá lá. E eu ter alguém em cash aqui que poderia receber a mesma coisa, que tem uma entrega até maior, mas ele não construiu a autoridade dele. Verdade. Aí, assim, como é que eu vou fazer essa autoridade? Como é que se constrói? Não é simplesmente você tirar a foto bonitinha ali e fazer, não. Existe uma constância, existe uma dedicação. Eu leio muito? Leio. Gosto bastante. Mas, por exemplo, eu quero discutir política. Eu não posso ficar só com uma pessoa. Sim, com certeza. Porque o livro que está ali é a perspectiva daquela pessoa. Se eu preciso criar a minha perspectiva, se eu for criar a perspectiva em cima de uma fala só, lascou. Eu fiz coach com o José Roberto e, assim, para mim foi um divisor de águas incrível, melhorou muito. E eu também fiz. E aí eu digo sempre, muito bom. que é uma questão. Quem conheceu... Cara, eu já mudei demais, eu não sou a mesma pessoa. Incrível. Você tem que me conhecer de novo. Vamos bater um
papo, tem coisas que eu fazia no passado que eu não faria nunca. Eu acho Coisas que você disse, que você... Então, fazia sentido pra mim naquela época. E eu não posso carregar isso pro resto da vida. Eu mudei. Que bom que eu mudei, Que cara. bom que eu mudei. Né? Só os Ô, touros Vanessa, não você mudam. dizendo isso é uma realidade. Quem me conhece final dos anos 80, porque eu tenho 50 anos, eu tenho 35 anos ativo, porque eu entrei numa organização com 15 anos, meu pai que assinou o contrato, e eu passei e saí com 40, 25 anos depois, e evoluindo dentro da organização, com vários aspectos. Aí foi quando eu comecei a dar aula como professor, aí foi que abriu mais a mente, porque você começa a ter que estudar, ter que se preparar para dar aula, e você também tem a interação do aluno, o questionamento, enfim. E quem me conhece sabe, os anos 90, os anos 2000, 2010, 2000, passa para 2020, assim, é impressionante. Isso de caso pensado e, ao mesmo tempo, pressionado, entre aspas, pela realidade de quem quer avançar. Porque quem não fizer isso que você fez, de estar hoje com novos sentidos, tendo ressignificado uma série de coisas, está lá parado. E essa pessoa culpando os outros, né? culpando os outros e se vitimizando, que isso é o fim do mundo, que isso é o que é pior. Então, acho que cabe a quem nos assiste, a quem nos acompanha, quem acompanha a Vanessa, pelo menos ser despertado. Eu digo isso porque o meu interesse, sabe, Vanessa, sempre quando a gente grava um episódio, é um aprendizado, seja ele técnico, seja ele de conhecimentos gerais, seja ele, inclusive, emocional, sentimental, que alguém seja tocado. Tipo assim, pô, alguma coisa de tudo que foi falado, não, isso me interessa. Isso me ajuda. Coisa, isso é viu? Ó, se você entra no meu perfil, Vanessa mesmo, você não diz assim que eu faço política. Interessante. Não tem nada Eu digo para você que você hoje nesse episódio desvendou aqui uma série de coisas, acredito que até para quem lhe conhece há mais tempo, né? Assim, mas aí é o que eu tô dessa dizendo. plenitude, dessa trajetória de altos e baixos. É o que eu digo sempre, ó. Cara, você sempre está sendo observado. Lembra lá do início, quando eu virei diretora da Unial? Primeiro foi o contrato, foi o quê? Eu ia para lá e o cara tava te vendo. Então sempre tem alguém olhando para você. Eu sempre fui indicada, eu fiz campanhas grandes, né? Como as Justas Campanhas de Deputado, e não tem nada no meu perfil, indicação de quem viu o trabalho que eu faço. Né? Então, quem vai. E você não pode estar se moldando. Quando teve aí a coisa, não, tá desmanchando meu negócio. Não tá desmanchando meu negócio. Porque é outra coisa, assim, que é mais importante da gente saber e ter na cabeça. Podem tirar tudo de você, menos a sua capacidade de realização. Você pode ser aprendizado. Cara, e vai além do livro, do curso que você fez, das pessoas que você encontrou. Se você tiver realmente aberto. Agora, o maior problema que eu encontro, de verdade, com as pessoas, em alguns casos, quando eu estou futucando elas, sabe, dando inconformada, é as pessoas entenderem que eu não estou competindo com elas. Tá? Mas isso tem muito a ver com a visão do mundo. E não é uma questão que assim, não, você tá dando, não tô fazendo crítica, nem não, todo mundo precisa saber no feedback, precisa, às vezes a pessoa não tá como... Mas eu tô falando com visão mesmo, cara, de quem já encontrou o caminho de fazer, não tem aquele caminho mais certo. E você fala de uma realidade que ela tem uma combinação entre a teoria e a prática, eu digo muito isso. Porque a teoria é muito boa, você faz aí um doutorado, um pós-doutorado, você lê livros e tal, isso é retado, não invalido isso. Agora, o pé na estrada é fogo. Não, o banho de cuia que você tomou lá em Água Branca, porque você chegou lá e tinha que fazer acontecer. Ouro Branco, desculpa. O pneu na estrada furado, aquela adrenalina do convidado, será que não vem? E se não der, aí não veio, e você tem que improvisar. Isso aí faz toda a diferença. Mas aí tem uma história. Por que eu queria fazer isso? Aí deixa eu contar qual que faz diferença, que aí volta para aquela questão do dinheiro, que aí vamos ler, né? O Segredo da Mente Milionária. Isso. Faz uma diferença agora grande eu tô lendo vida. a Psicologia Financeira. Muito bom, já li. Eu tô no meio. Aí tem a Psicologia do Dinheiro também, que assim, vai dentro da sequência. Que massa. É bom. É porque O Pai Pobre, o Pai Rico é um excelente livro também. Vale a compra do livro. A edição anterior, só pelo prefácio dele. Já paga o livro. É aquele insight, sabe? Se você for daqui pro Japão e só teve uma ideia, já valeu a viagem. Pronto, de certeza. Eu também sou desse time. Eu estive no Rio de Janeiro e quando eu fiquei em Copacabana, quando eu andei no calçadão, que eu olhei pro Copacabana Palace, aquela coisa, sabe?
Putz, Puta que pariu. eu fiquei ao lado num hotel chamado A História. Não sei se você viu, tem um Copacabana. Eu fiquei Top. encantada, né? Porque assim, aquilo que você via na televisão e tudo era muito lindo, assim, parecia um oásis e tudo. Eu disse, cara, lógico, eu não tinha dinheiro pra ficar lá. E eu disse, mas eu preciso entrar, eu quero conhecer. Pelo menos fazer um selfie. E aqui, aí não é entrei possível. na internet pra olhar e tal, e eu disse, também não dava pra comer, que era caro. Mas eu fui lá e tomei só uma sobremesa, porque eu queria sentir aquela atmosfera. Né? Eu não sei se foi pela emoção, realmente é o melhor tiramisu que eu comi na vida. Já dá pra comer coisa. Mas você entender que você pode ter festa da diferença. Então, quando acontece qualquer coisa comigo, olha que acontece muitas. Muitas vezes. Pra você entender, ó, bati o carro dia 31, ou dia 1º de dezembro. Cirurgia dia 15. Tive complicação na cirurgia. Contrato deu problema no pagamento do contrato. O box estourou quando eu tava tomando banho. Bati o outro carro. É aquela tipo, rapaz, tá difícil. Sim, mas eu resisti e fiz evento da cama e ligava e conduzia. Top. Por quê? Porque eu quero viver essas experiências. Então, você precisa ter um motivador, não é de ter. Não. É viver, ficar hospedado no Copacabana. Não. É viver a experiência de estar lá. É entender que você pode. Não. É de viajar para outro lugar. Você precisa ter uma motivação sua. Que é a história da conta do dinheiro da diversão, que não pode ser gastado, passar para outro dia. Sim. Você tem que ter isso. Então, algumas pessoas fazem assim, eu não entro nem na porta daquele lugar ali, porque aquilo ali é muito caro. Eu não vou viver aquilo ali que não funciona, não. São crenças que elas realmente travam. Não, fulano é muita areia pro meu caminhãozinho. Não tem problema, querido. Nunca fui preguiçosa, eu dou 10 viagens. Dou 10 viagens com essa... 10 viagens. E isso é motivador pra mim, sabe por quê? Porque eu ouvi muito a vida inteira que não era pra mim. E eu provei todos esses que eram pra mim. Porque quem decide o que é pra mim ou não sou eu. Muito bom, muito bom. Na reta final do nosso TheCast, eu quero lhe conhecer lhe conhecer um pouco mais, falando uma palavra, tipo um ping-pong, e você realmente fazendo um baita ou um pequeno comentário. Para você, religião. Deus. Saúde. Essencial. Família. Rapaz, eu acredito no amor entre duas pessoas. É a sua família. Não necessariamente filhos, pai, mas assim, é agregado. Mas eu acredito no amor entre duas pessoas, dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, mas assim, você nasceu para ter alguém. E esse alguém é a sua família, é o seu porto, e você vai ser o dele. Essa é a base, sempre foi a minha busca. O amor sempre me moveu, vai me mover eternamente. Vamos lá pra base. Muito bom. Um hobby. Ler. Namorar. Eu gosto. Não vou mentir. Inteligente essa menina. Viajar. Amo. Estrada é meu refúgio. Como diria Mário Quintana, né? Você troca a roupa da alma. Fé. Inabalável. Prova viva dela. Dinheiro. Ferramenta. Esperança. Em gente. Ser humano. Sou apaixonada por gente. Acho que realmente é a maior criação de Deus. A maior criação de Deus. Vanessa, eu estou muito feliz, muito contente com esse bate-papo. Nos tanto tempo passou. Eu também. Eu acredito que a gente arrancou um pedaço bom, né? E a gente saiu editando aqui, óbvio, porque pela trajetória, você viu, ela falou de 31 de dezembro, de 30 de dezembro, 1º de dezembro para cá. Né? Então, assim, a gente sabe que são muitas coisas. Eu também tenho uma vida muito intensa. Quando eu escuto a sua história, eu digo, caramba, é bom saber e bom ouvir, porque a gente não tá sozinho. Sempre a gente tem os grupos de afinidades, né? Pessoas que passam com algo parecido, que têm esse estilo de vida, porque por tudo que você passou, que viveu para chegar e tal, de altos e baixos, como você citou aí, da sua origem mesmo, você podia muito bem hoje se dizer, estou cansada, ou então estou isso ou aquilo, ou então meio que desanimado, mas não, você vê o brilho nos olhos, é como quem diz assim, vou começar amanhã, começar de novo. Começar de novo. Tá, vamos embora, vale a pena, eu acho que isso é o que a gente precisa. Existe, sabe, Vanessa, uma multidão de pessoas enorme, grande,
muito grande, que precisa e muito disso. Porque, olha, o bloco dos desanimados, o bloco dos desalentosos, os blocos de que estão ali vegetando na vida, é muito grande. E precisa, por isso que eu acredito muito no que você falou, e o trabalho que eu decidi fazer, eu já fazia isso de maneira inconsciente, e hoje eu estou fazendo bem intencional, que é, de algum modo, levar uma mensagem para alguém. Inclusive, não usando somente a minha voz, é trazendo pessoas que têm essa energia, que conheça, que viveu e tudo, para dividir comigo esse canal, essa mensagem chegar. E aí eu quero concluir com um desafio pequeno para você. Pronto. Quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Quase não. 8 bilhões. A gente já chegou. A Isso. Pô, foi bom saber. Na minha cabeça eu estava até o censo anterior. 8 bi, olha só. 8 bilhões de pessoas. Se Vanessa Costa pudesse dar uma palavra para todas essas pessoas, ou um WhatsApp que todos lessem, ou um outdoor que todos passassem e vissem, eu sei, de algum modo. Que palavra, o que é que você diria para essa humanidade? Eu vou dizer que muita gente procura no mundo, né, uma prova que Deus existe ou algo que sustenta a sua fé. Eu diria que você só precisa se olhar no espelho. Você é uma criação dele. Como criação do rei, você tem sangue real, você pode tudo. Ele só diz sim. Coloca o primeiro passo, que ele lhe dá o chão. Muito bom. Me dou por satisfeito com esse episódio com a Vanessa e eu gostaria de deixar com você a palavra para você agradecer, falar, dar suas considerações finais, dizer o que você e fechar aí com a sua voz. Já, olha, eu não costumo fazer esse tipo de coisa, como eu já disse antes, é bastidor, mas a conversa com a gente foi tão gostosa no telefone, né? Que me senti muito à vontade. É o segundo podcast. Né? Foi um podcast. Quando eu abro para falar mais da intimidade, é mais para dizer da possibilidade mesmo, que você pode tudo e que não existe desafio que não possa ser superado, tá? Seja ele a doença que trava mais, né? Que a gente fica realmente impossibilitado. Mas a maioria das doenças somos nós que criamos, que o corpo realmente fala. Acho essencial esse trabalho de informação, de ser passado para frente, dessa mistura, né? Que você traz todo mundo para falar e debater de uma forma mais livre. Não desanime, que às vezes a gente desanima, né? Faz parte. Leve mais. Tem muita gente bacana aí, que assim, eu tenho a sorte de, como eu ando por muita coisa, conhecer, falar, fazer esse percurso. E desperte. Eu costumo dizer que quando a gente tem um trabalho desse, que a gente se desnuda, né? Porque o que você faz é se desnudar, porque você conta a sua história, você traz outras pessoas para se desnudarem também. Você vai receber muita crítica, com certeza, todos nós passamos por isso. Mas se uma pessoa só for tocada por aquilo, cara, vale a pena, sabe? Vale muito a pena. Boa. E a gente tá aqui para isso, né? Para fazer valer a pena. Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço também, agradeço a vocês que nos seguem, que estiveram conosco até agora. E a você, Vanessa, continue na jornada, assim, que Deus ilumine cada vez mais a sua vida e todos que lhe seguem, familiares, amigos, colaboradores, enfim. Eu acho que o seu trabalho realmente não é e não será em vão. Vale a pena. E dizer a você que o TheCast está com as portas abertas, inclusive para algumas indicações, algumas até eu anotei aqui. Tem muita gente boa. Traga, você vai lhe render bons frutos. Você pode indicar também. Eu tenho tido, assim, é uma coisa que me renova muito. Se eu fosse olhar tecnicamente, eu teria motivo para dizer, não, vai fazer outra coisa e tal. Mas isso me motiva demais. E sempre que eu escuto alguém, quando eu trago alguém, eu tenho dito ultimamente, é a maior faculdade, meu maior doutorado, mestrado, doutorado, que eu tenho feito é nesse 1 ano e pouco de podcast. Eu gravo amanhã o episódio de número 200. Já passou por aqui mais de 200 pessoas, porque teve outros podcasts também. Então, isso foi sempre um aprendizado. E um aprendizado com pessoas mais letradas, menos letradas, pessoas mais abastadas, menos... Porque todo mundo tem algo de bom dentro de si. É impressionante. Se espremer, sai. E muita gente tem e não sabe que tem. E quando é provocado, às vezes tira de dentro de si. Não, e é aquela coisa, quando eu comecei a ver, não conhecia você, vai vendo outra, você traz uma outra pessoa e aquilo vai... E alguém que você olha e você diz assim, cara, nunca esperei que fulano fizesse isso, o que é que tem? Isso vai dando... eu também ouvindo a sua história no sábado, nessa semana, né, a gente conversando, eu disse, caramba, é que a gente sempre forma uma opinião de quem a gente não conhece pessoalmente,
diferente. E sempre diferente, não que seja ao contrário do que viu, mas diferente por não conhecer. Né? Tipo no digital. Você conhece alguém no digital, é normal você ver as pessoas com filtro, sempre falando das coisas melhores, e nem sempre é assim com todo mundo, porque nem todo dia são flores. Não, é porque ninguém tem perrengue na rede social, né? Agora não tem, agora não tem. Depois você vai conhecer como foi que eu apareci, com os olhos vermelhos, cabeça. Mas eu quero agradecer a você que nos segue, ao TheCast. Não esquece de ir lá no nosso canal, se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações e curtir também os cortes e o que vai ser publicado desse episódio de hoje. Um abraço e até a próxima. Aprove Deus.